Eu quero começar aqui com um tópico que, apesar de parecer óbvio em relação a métricas e indicadores, especificamente dentro de Digital Analytics, e aí vamos afunilar um pouco mais aí para apps de segmento financeiro. O Itaú aí, obviamente, é um dos líderes, se não líder aí do mercado brasileiro, se não até América Latina. Queria que você me desse aí uma ideia das quais as principais métricas e indicadores que vocês visualizam na sua equipe em relação a esse assunto Digital Analytics. Legal. Eu acho que para começar é importante falar para as pessoas o que é o Digital Analytics, né? Boa. É uma carreira super nova, né? Acho que dentro não só do banco, mas como no Brasil todo, né? Estão se surgindo esses novos analytics. Então eu costumo brincar que o Digital Analytics a gente analisa a jornada a partir do momento que o cliente entrou dentro do nosso canal. Então ele baixou nosso aplicativo, aí que o time de digital começa a cuidar, né, desse usuário. Então a partir dali da aquisição, toda a parte de jornada dentro do usuário, o que ele faz, as principais métricas, o que ele consome, como ele consome, então fica ali dentro do guarda-chuva do Digital Analytics. Com essa parte de métricas, acho que depende, né, muito do momento do seu produto. Então, por exemplo, se você está lançando um aplicativo novo, se você está lançando, né, uma nova marca, igual o Itaú, né, que tem a Master Brand e tal, mas tem várias outras marcas, no primeiro momento é legal você olhar para aquisição, né, porque você está em mar aberto, então você está lançando uma coisa nova, é legal que as pessoas conheçam, né, dentro o seu novo aplicativo, sua nova marca. Só que depois de um tempo, né, no momento que você já se estabiliza dentro do mercado, acho que é importante você olhar bastante para engajamento, para ativação. Então, acho que a gente, no Brasil, tem aprendido cada vez mais com isso de como mensurar melhor, né? Porque a gente sai de um patamar de que era só aquisição, awareness, Exato. todo mundo super preocupado. Como Downloads. é que eu chego? Downloads, como é que eu entro ali, como é que eu consigo mais usuários. E quando a gente olhava ali no final do meu funil, retia 1%, 0,5%. Então, acho que as empresas têm trabalhado muito, o Itaú também tem trabalhado bastante, para a gente consolidar, né, os nossos usuários retidos, os nossos usuários engajados, que é bem importante que no fim das contas, é o que vai rentabilizar o aplicativo e que vai garantir aí que o aplicativo esteja saudável financeiramente. Exatamente. A gente está com vocês, eu não vou me lembrar o mês exato, mas desde 2016, já faz algum tempo. E posso falar com propriedade que, 4, 5 anos atrás, era totalmente aquisição, você tem toda a razão. Era a quantidade de instalações. Imagino que para vocês é um ponto muito sério, né? Não, então, e até a gente costuma comentar, né? Porque o mercado financeiro é um mercado super aquecido, movimenta, né, bilhões e bilhões de reais, né, no Brasil. Então, essa questão da aquisição, né, o dinheiro não é um ponto trivial para a empresa. O banco tem dinheiro, ele consegue investir, né? E até o nosso papel como digital é levar para as nossas lideranças que não é uma relação, uma proporção de 1 para 1, né? Se eu não colocar R$1 milhão, eu não vou trazer 1 milhão de usuários. Se eu colocar 2, eu não vou trazer 2, né? Então, ele tem uma certa complexidade quando você está falando de aquisição. E também, né, mais uma vez, não adianta eu ter 1 milhão de usuários se eu retir 100 usuários, né? Provavelmente você vai ter algum problema financeiro dentro do seu aplicativo, ele não vai rentabilizar do jeito que deveria estar. E eu achei legal que você já começou nesse primeiro tópico, quase que falando em formato de funil, né? A aquisição, engajamento, retenção. E aí eu queria trazer um pouco essa visão 360, né? Qual que é a importância, na sua visão aí, de um especialista de Digital Analytics, de você ter essa visão 360, não só do aplicativo, mas do serviço que o aplicativo oferece? Como que essa visão impacta ou não nas métricas e tudo mais? E também, você falou um ponto que eu acho legal a gente reforçar bastante, que é o mercado está aquecido, o mercado financeiro. Está aquecido, bom ponto. Acho que essa questão da ferramenta é bastante você se apoiar bastante nas ferramentas que você tem, inclusive com seus parceiros aí, né? Acho que tá o Ring, é sempre bom ter essa relação saudável, de muita transparência, mas assunto polêmico aqui, mas acho que a gente não pode só se apegar às ferramentas, né? Porque muitas vezes essas ferramentas elas evoluem, o mercado evolui, o consumidor evolui, né? A gente está em constante mudança e principalmente depois da pandemia, né? Quem iria imaginar que a gente ia ter uma pandemia no meio do ano, assim, do nada, pós-carnaval, onde a gente sempre brinca que o Brasil começa depois do carnaval. Pronto, né? Agora eu tenho que digitalizar todas as empresas, muitas empresas que nem funcionavam, nem conhecia digital, não conhecia o mundo, tipo, online, né? A gente tem que modernizar tudo. Então, a gente parte do momento que essas ferramentas elas passam por atualizações, então é importante você ter alinhado ali com o seu fornecedor, com o seu parceiro, ter muita transparência, mas não se apegar às suas ferramentas, porque eu já vi casos, por exemplo, de algumas empresas que eu não posso citar o nome, de se apegar que algum indicador
e aquela empresa muda, né, a sua plataforma, a sua ferramenta, e o indicador deixa de existir. Algoritmo, estatística. Exato, mudou. E aí, como é que você faz, né? Então, é importante você, tipo, se apoiar, sim, você ter uma relação muito próxima com seus parceiros, inclusive para reivindicar algumas coisas. Exato. Então, é bastante importante, assim, pro digital. A gente tem um stack gigantesco, né, de ferramentas. Então, acho que é legal, assim, a gente ter essa transparência. A gente sabe, inclusive, falando aqui do outro lado da mesa, literalmente, é importante também que a empresa tenha essa visão, porque quando existe essa certa maturidade, vamos dizer, na visão dos dados, acaba evoluindo quase que junto. Vocês sabem qual é a necessidade, a gente consegue se adaptar no que vocês precisam, exatamente. Legal. Tanto que boa parte do que a gente é hoje em um dos nossos produtos é por conta de vocês, de todos os anos. Com certeza. Com certeza. E aí eu queria também trazer um ponto que eu não acho que é específico do mercado financeiro, também não acho que é uma dor só do Itaú, mas você pode dizer melhor que eu, que é essa questão de integração de dados. E eu imagino, assim, a gente já começou aqui falando que o Itaú é o transatlântico. E quando a gente fala, por exemplo, aquisição, engajamento, deve envolver muitas áreas além aí só da tua de Digital Analytics. Quais são os grandes desafios, quase que interno, vamos dizer assim, de você conseguir visualizar e trabalhar esses dados de uma forma integrada? Boa pergunta. Acho que o primeiro de tudo é cultural, né? Então tá todo mundo falando de dados é o assunto do momento, tá super hypado, tá todo mundo querendo ser data-driven, fanfic de LinkedIn, né? Todo mundo agora é data-driven, né? Mas o que eu sempre brinco, assim, que eu falo bastante pro time, é que você tem que ser data-driven em alguma coisa. Então não basta só você falar assim, eu gosto de trabalhar com dados, eu entendo de dados. Então acho que a gente precisa trabalhar fomentar essa cultura na empresa de que o dado não é meu, o dado não é da minha área, o dado é da empresa. Porque eu vejo muitas vezes, em muitos casos, né, algumas áreas que ela quer trabalhar com o dado dela ali, ela não quer compartilhar, ela não quer democratizar. É claro, a gente tem que democratizar, né, os dados de forma saudável. A gente tem, né, questões de LGPD, que é um assunto super quente também, tá todo mundo muito preocupado. Mas de que o dado, ele não tem um dono, né? O dado é da empresa, então todo mundo tem que trabalhar, entender que aquele dado ali está disponível para todo mundo tirar insights, né, tipo do dado. Eu até brinco bastante que eu falo para as pessoas que você trabalhar com dados é uma relação de amor e ódio, porque você tem que odiar o dado se ele está parado e você tem que amar insights, né? Você tem que extrair ali o melhor daqueles dados. Então eu brinco que é um relacionamento abusivo, só que a gente fica tentando trazer ele de forma mais saudável. Caramba! E pensando o app, né? Você trouxe um ponto muito sério que é depois da pandemia, depois entre milhões de aspas, né? Mas houve essa aceleração da digitalização. Então, para o app, como é que ficou? Essa visão de dados, ela reforçou a importância do app? O trabalho de vocês foi muito além do app? Como que ficou essa questão, essa relação de amor e ódio entre app e os dados da empresa como um todo? Melhorou bastante. Eu acho que, né, uma das coisas que... não sou otimista aqui de pandemia, pelo amor de Deus, a gente teve, né, foi horrível. Mas teve bastante aprendizados, né? Como toda coisa ruim, né, gera, tipo, tem ônus e bônus, né? A gente melhorou bastante depois da pandemia, principalmente que imagina o Itaú, um banco centenário, a gente fez 98 anos mês passado. Então você imagina, né? A gente estava acostumado ali com o Brasil, um país transcontinental, onde as pessoas têm muitos lugares até hoje em dia não têm acesso à internet. Então a gente sai de um modelo totalmente físico e começa a ir para o modelo digital. Então a gente tem que começar a melhorar os nossos aplicativos. Como é que a gente vai conseguir suportar, né, os milhões e milhões de clientes que a gente tem? Então a gente conseguiu, depois da pandemia, a gente tem trabalhado bastante. E a gente tem um desafio muito grande lá de entender o nosso usuário. Porque é complexo, né? Parece que é trivial, mas é muito complexo, né? Porque eu brinco que a gente tem pelo menos 3 fases, né, dos nossos usuários, Itaú e qualquer outro negócio digital. Tem o usuário que ele pede alguma coisa, então ele está te pedindo, está fazendo ali uma pergunta, por exemplo, né? Ele precisa do seu produto. Tem o que ele quer, então tem o usuário que ele quer alguma coisa e não necessariamente são as mesmas coisas, porque ele pode pedir uma coisa e querer outra, e tem o que ele precisa. Então, no mínimo, todos os usuários ele tem 3 fases. Olha, então, você trabalhar como digital é basicamente você ter seu translator ali, tipo, de o que o usuário está te pedindo, o que ele está querendo, o que ele precisa, porque às vezes são coisas totalmente contrapostas, assim. Então, acho que é um desafio gigante. Caramba, isso é bem interessante. E tudo isso pode acontecer numa mesma etapa do funil agora. Numa mesma etapa do funil, exato. E gera muitos dados, cada uma dessas etapas. Caramba, muito legal. E de tudo que a gente fala, e eu sei que o Itaú é muito amadurecido nessa visão do produto como um todo, e o próprio app
quase tratado como um produto, não sei se eu estou certa aqui, mas com todos os dados que passam pela sua equipe, vocês também fazem muitas análises. Eu queria que você falasse um pouco dessas análises, o quanto que elas realmente ajudam, por exemplo, no que você mesmo falou, nesse hábito do cliente, do que o cliente está pedindo ou não está pedindo e ele quer, enfim. Mas esses tipos de análises que pode provir de tantos dados que vocês integram. Legal. Eu acho que começa desde a parte do tagueamento, né? Então, o time de digital, ele olha muito para o que vai ser mensurado. Então, a partir do momento que a gente pega um canal ali, ou uma nova experiência, uma nova tela para fazer o tagueamento, a gente já tem que partir do pressuposto de que o que eu quero mensurar e qual que é aquela métrica de sucesso, né, para aquela jornada. Então, como a gente tem muito dado, e o Itaú é gigantesco, e tem várias empresas também que geram muitos dados, é a gente tomar cuidado de não sair tagueando tudo, né? Mais uma vez, por conta do hype de que dado é o novo petróleo. Então, muitas vezes a gente pode acabar se perdendo em, tagueia tudo. Mas, assim, você vai usar tudo, né? Fica muito mais difícil quando você tem muitos dados de você extrair insight. Porque o que é um insight? O insight é uma informação que chega em você, ele reverbera pelo seu repertório e você extrai alguma informação relevante do negócio. Então, é bem importante, acho que desde o comecinho, você só taguear e você só extrair dados de fato daquilo do que for importante para o seu negócio, importante para a sua jornada, né? Desde que você queira extrair análises, insights a partir daquilo. Que legal. E essas análises que vocês conseguem trazer, elas realmente respondem ou trazem mais perguntas depois que vocês conseguem integrar esses dados? Às vezes os dois, tá? A gente sempre brinca que quando a gente vai montar, por exemplo, um dashboard, algum tipo de análise, a gente sempre tem um trabalho com os PMs de perguntar qual que é a pergunta que você quer responder. Tá. Porque os dados, ele tem essa provocação de responder alguma coisa. Então, é para isso que o dado serve, inclusive, né? Para te trazer respostas. Mas, muitas vezes, chega alguns momentos que você começa a tirar dúvidas, né? Você começa a elaborar novas dúvidas sobre os próprios dados que estão sendo analisados. Porque é o que eu falei, o cliente, ele é complexo, ele tem essas 3 fases que eu costumo brincar. Então, às vezes, o dado só em si, né? Fazendo primeiras análises, você não consegue traduzir bem o que ele quer. E aí, muitas vezes, você tem que, ir falar ali com o seu time de atendimento, ligar para esse cliente e falar, olha, eu tô vendo o dado aqui, eu tô tirando insight, mas eu quero entender, quero conversar com você. Então, partir um pouco também, sair um pouco do mundo dado e, abordar esses clientes mesmo numa ligação, numa reunião, acho que é bem importante. Cara, eu acho sensacional. Agora, um pouco da minha opinião pessoal aqui, uma empresa do tamanho do Itaú trazer essa visão, assim, de literalmente fazer uma hipótese, fazer um questionamento em cima de uma pergunta, enfim. Ligar para o cliente e falar assim, quero entender aqui uma coisa baseada num dado. E a gente faz isso bastante, assim, é bem óbvio, né? As pessoas devem estar assistindo e estar falando, nunca me ligaram. Não, tem milhões de clientes, né? A gente tem 70 milhões de clientes, então assim, a gente consegue ligar para alguns, mas acontece bastante, né? E principalmente quando o usuário, a gente vê que a jornada estava muito confusa, e às vezes ele manda um feedback um pouco... ou até mesmo tenso, um pouco mais ríspido, ou um pouco confuso, a gente fala com o time, liga pra esse cara aqui, né? Tenta entender o que ele tá querendo dizer, né? Tipo, qual que é a dor dele, né? De fato. Então, a gente faz isso, sim. Que legal. Eu tenho uma próxima pergunta sobre teste AB, que eu sei que pode virar o tópico polêmica em vários casos. Mas antes de chegar nesse tópico, mas se você quiser entrar também, não tem problema, eu queria te perguntar muito dessa questão do tagueamento, que eu achei muito, muito interessante também. Você fala assim, não é taguear tudo, porque você vai usar aquele dado. A minha pergunta é, você tá lá, a gente estava falando que cria da pandemia, né? Que começou de 2020 para cá. Você acha que teve alguma diferença nessa forma de tratar os dados da pandemia para cá, por conta dessa digitalização? Nesse exemplo específico, por exemplo, taguear tudo, ter um monte de dado é melhor do que ter qualidade dos dados? Exato, não, teve bastante mudança, né, principalmente porque quando você tem um negócio físico, né, que era, acho que o core do Itaú, né, que ali o seu maior negócio era, tipo, as agências, então quando você vai para o mundo digital, você tem que trabalhar com questões, muitas vezes, que são complexas e diferentes. Então, por exemplo, eu tenho uma agência, né, eu tenho agências em todos os estados do Brasil, então como é que você padroniza e você chama a mesma coisa, tipo, em todos os estados diferentes? Nossa. Então, assim, você tem que ter um processo muito bem definido de tagueamento e de data quality mesmo, para você garantir que, independente de qual seja o dado que eu esteja olhando, independente de qual seja a região do Brasil, o dado ele esteja padronizado, ele esteja, tipo, normalizado ali, para a gente conseguir extrair, de fato, os insights relevantes. E aí a gente vai para o assunto polêmico, que é teste AB. Eu adoro falar sobre isso. Muito legal, mas... é o meu assunto preferido, é um dos meus temas preferidos de teste AB. Ai, que bom, porque eu sempre piso em ovos, porque realmente, assim, eu acho que é um amor e ódio, né? Porque teste AB, primeiro você tem que ter essa qualidade do dado, não adianta você fazer
fazer se você não consegue acompanhar, se você não consegue nem começar direito com os dados totalmente bagunçados, vamos dizer. Mas eu imagino que teste AB está sendo bastante falado por áreas de marketing, produto e digital analytics. Eu imagino que fica quase uma Suíça nessa história toda. Como é que vocês tratam teste AB lá no Itaú ou no geral para digital analytics? Legal. Eu acho que é o que você falou, né? Teste AB é um assunto que não é de digital, nem de marketing, nem de mídia. Teste AB é um assunto que deveria ser cross, né? Experimentação, modelos de CRO, deveria ser cross para todas as áreas. Então, os PMs, né? Os líderes de produto deveriam estar interessados em teste AB, eles falam de teste AB. E o difícil é você priorizar e tentar fazer com que os testes, eles não se contraponham, tipo, numa mesma jornada. Então, muitas vezes o time de marketing está apostando numa hipótese, aí o PM está apostando numa hipótese, o time de UX está apostando em outra, o time de digital está dando outros insights ali. Então, o tema de digital, assim, o tema de teste AB, né, em digital é bem legal, mas a gente tem que trabalhar ali com todos os times, né, tentar orquestrar todos os stakeholders para eles não fazerem coisas totalmente contrapostas e que muitos testes também ligados ao mesmo tempo, eles podem até causar alguma confusão, tipo, no resultado de outro, né. Então, eles têm esse ponto também, acho que de gerir os stakeholders, mas tem um ponto muito importante de que as pessoas acham que teste é para gerar resultado. Até mas nem sempre. Então, o teste, muitas vezes, né, saiu até uma pesquisa da Gartner, né, que fala que em torno de 10% só de todos os testes que você fizer, você vai, tipo, trair um resultado relevante, você vai melhorar alguma métrica. Porque os outros 90% é para você gerar aprendizado, é para você tirar as suas dúvidas, é para você validar ou descartar suas hipóteses. Ou fazer novas hipóteses. Então, e é muito complexo, porque imagina que você vai para uma liderança e fala, olha, a gente precisa experimentar. E a pessoa acha que já vai converter ali, melhorar seu funil em 10%, 15%. E muitas vezes não é o que acontece, né? 10% só estima-se que de todos os testes que você fizer, que você vai conseguir gerar uma métrica de fato, vai conseguir melhorar algum indicador importante. O restante é tudo aprendizado. E você bem falou, né, que o Itaú é um guarda-chuva de marcas, né? Tem vários, não só marcas, mas falando especificamente dos apps, eu imagino que não só apps diferentes entre si, mas comportamentos de usuários diferentes entre si. Então, ainda nesse ponto de teste AB, às vezes um teste para um produto seja diferente do outro, mesmo você estando dentro da mesma empresa. Vocês passam bastante por isso? A gente passa bastante por isso. E principalmente do amiguinho. Gente, por favor, testem o seu canal, a sua jornada. Se você tem vários aplicativos, não adianta você querer pegar a mesma estratégia e replicar para todos. Porque é o que acontece. Porque como os testes, ele tem esse viés, né, de você experimentar, de você aprender. Um que dá certo, pronto. Aí todo mundo quer fazer. Nossa, você vai replicar para todos. Vai replicar para todos. Então, assim, não funciona, né? Principalmente o Itaú. Então, eu fico, por exemplo, dentro da área de investimento. Que tem um público específico, tem uma segmentação específica. Eu tenho que falar de forma diferente. Então, não adianta eu pegar lá o meu modelo do Super App, de um canal web, e começar a replicar tudo pro meu canal de investimento. Às vezes eu nem posso. Às vezes tem questões de legislação que impedem que eu faça isso. É verdade. Então, não é só porque um aplicativo, uma jornada deu um resultado super legal ali, eu consegui melhorar alguma métrica em 10%, 15%, que eu posso pegar ela e replicar para toda a empresa e todo mundo está fazendo a mesma coisa, né? Então, tem que ficar gerindo também essa expectativa, né, da liderança de falar, olha, não é copia e cola, tipo, não vai funcionar. Sim, então aí eu imagino todo esse balanceamento, não é copia e cola, mas também não vai dar resultado, e aí fica difícil de você defender esse teste, no final das contas. E falando aqui com especialista digital analítica, gente, é quase difícil isso. É difícil pra caramba, assim. Então, o que é legal né, que eu sempre deixo claro, assim, pras lideranças quando eles pedem o teste AB. Não dá pra você replicar um resultado, né? Eu acho que isso é muito claro e óbvio, a gente já falou. Mas o que tem que ser compartilhado são os aprendizados. Porque, né, os testes, 90% dos seus testes vai gerar aprendizados, né? Eles não vão ali gerar um resultado de fato. Então, os aprendizados, sim, podem ser compartilhados. Então, por exemplo, falando até de teste de mídia, por exemplo, você quer testar uma copy diferente ali, com os textos diferentes. Então, esses aprendizados do que não deram certo, é legal você colocar no mural e você expor, né? Só que é até polêmico, porque, assim, aqui no Brasil, pelo menos, a galera tem um pouco de receio de divulgar o que deu errado, né? As pessoas têm esse medo, não, assim, vamos ficar quietinho porque não deu certo. Mas olha o mar de oportunidades que você tem, olha o tanto de coisa que você aprendeu. E é legal você falar, tipo, dos seus erros para que as outras pessoas não cometam o mesmo erro, né? Então, esse teste, o tema de teste
teste é legal e complexo porque é justamente isso. Você não pode replicar os acertos, mas você precisa divulgar os seus erros, né? Então, acho que isso que é muito complexo e difícil de gerir, assim, entre os Gente, times. de todos os anos que eu conheço vocês, sempre teve alguém falando sobre essa questão dos erros. Eu acho que o Itaú é uma das empresas brasileiras que mais consegue. Não sei como vocês registram, vocês acompanham essa questão, não só erros, mas alguns testes que não deram o resultado esperado. Eu acho que vocês têm muito essa cultura interna. Eu acho sensacional isso. Bom, isso é muito legal. Imagino que para Digital Analytics é muito importante. E aí eu vou trazer um outro assunto. Eu tenho mais 2 assuntos, não são necessariamente polêmicos, mas que eu sei que para a área de Analytics é extremamente relevante, que é a acurácia dos dados. E aí eu fico imaginando aí, você falou, por exemplo, mídia. Mídia pode trazer aí, um impacto para etapa de aquisição, por exemplo, campanhas de aquisição, para reengajamento que seja, para retenção que seja. Mas como vocês conseguem garantir essa acurácia? Vocês têm alguma taxa de erro que pode acontecer ou que não pode acontecer? Tem essa diferença pelos apps? Você acha que tem essa diferença de visão também por ser do mercado financeiro? Tem alguma diferença da acurácia dos dados que vocês trabalham ou não? Legal. Eu acho que tem, sim. Eu acho que qualquer ferramenta de insight, né, você muitas vezes trabalha com amostragem, dependendo, né, da ferramenta que você utiliza. Então, não vou citar nomes aqui, mas tem ferramentas claras aqui de mercado que elas já partem do pressuposto que aquele ali está baseado numa base, tipo, numa amostragem de 95%. Então, não é 100% do que acontece. E o insight geralmente é isso. Não tem como você ter um modelo 100% assertivo. Você sempre vai trabalhar com as margens de erro, né? Então, isso é um ponto. E o segundo é você deixar alinhado ali com o seu time de negócio, né? Independente de qual seja a sua área. Se você está falando de mídia, se você está falando de dígitos, se você está falando de métricas. O que é tolerável para você, né? Então, tem alguns casos, por exemplo, que você está fazendo um teste num fluxo, né, transacional, que você permite ali uma margem de erro de 5%, 6%. Tem algumas coisas que você está aprendendo, que você nunca fez alguma coisa nova, que você vai permitir um pouco mais. Né? Então, eu acho que ter esse alinhamento com os times de negócio para você permitir também esses erros é importante. E, claro, aí falando de ferramenta, é importante você também sempre trabalhar com seus dados fora das ferramentas ali de insight, você ter um ambiente produtivo onde vai estar 100% ali, tipo, do dado fidedigno para você trabalhar e você fazer essas comparações, né, do lake ali que você eventualmente controle seus dados com as ferramentas também de geração de insight. Que interessante, bem interessante. E aí tem um outro ponto que depois eu vou querer que você comente os dois juntos, que é a proteção de dados. Eu sei que o Itaú aí é uma das empresas líderes nesse assunto, desde quando a gente começou a falar sobre isso há anos atrás, LGPD, enfim. Como é que vocês tratam isso dentro da sua área? E eu estou pensando aqui, a gente falou de mídia, mas não apenas, mas aquisição de usuários como um todo e o tratamento, o comportamento desse usuário quando já está no seu aplicativo ou outros produtos que seja. Como é que vocês tratam essa proteção de dados para você conseguir trabalhar um dado que você realmente precisa para responder, questionar, fazer uma hipótese? Legal. A gente tem times, né, de governança, principalmente para armazenamento desses dados, porque imagina, né, igual a gente comentou aqui, o Itaú é o transatlântico. Então, eu tenho que garantir que as pessoas que vão ter acesso a determinados dados, elas precisam de fato daquele acesso. Então, todos os acessos que você for pedir, por exemplo, você tem que ter uma justificativa dependendo do dado. Então, isso já começa a criar alguns filtros, porque sempre que você tem que dar uma justificativa, as pessoas já ficam, opa, peraí, deixa eu pensar o que eu preciso fazer. Já começa, faz um já bloqueio, fala assim, né? Opa, peraí, né? Eu preciso de fato desse dado. Né? Principalmente do Itaú, né? Que o Itaú é um negócio de confiança, porque as pessoas têm o dinheiro delas lá, né? Não tem nada mais valioso tipo, do que o dinheiro da gente. Então, esse acesso de informações, a gente tenta criar algumas barreiras, assim, com times de governança. Então, você tem que dar essa justificativa para você tratar o dado. E com questões de coleta também, eu acho que os próprios fornecedores aí também, eles têm algumas cláusulas e como é uma preocupação da empresa e tanto dos fornecedores, eles até têm algumas políticas de punição. Então, se eu coletar algum dado, por exemplo, né, um PII, que a gente chama de um dado específico do cliente, um dado que eu consigo identificar ele de qualquer forma, muitas vezes, se rolar algum tipo de auditoria com o seu fornecedor, eles vão lá e te punem e pedem para você apagar o seu banco de dados, né, em todo o período que você coletou esse dado.
Então, é uma preocupação não só nossa, como uma preocupação também dos fornecedores. Eles ficam bastante em cima, eventualmente fazendo várias homologações, tentando entender ali o que você está coletando. E aí a gente acaba tendo que se adequar para não sofrer nenhum tipo de punição, que a punição é bem severa. Eu imagino, sim. Eu acho que vocês são muito referência desse assunto. E aí, voltando para a sua área de Digital Analytics, a gente falou aqui sobre o reforço dessa acurácia de dados, esse meio de campo que você faz com produto, marketing, outras áreas no meio de tudo isso, e a própria governança da proteção de dados. Fala um pouco para a gente do seu dia a dia. Como Legal. que é, quase aí, você usa a palavra orquestrar tudo isso. Como é que você faz tudo isso para você conseguir pegar aquele dado e conseguir levar ele para cima? Legal, acho que é um pouco do que eu já comentei, né? A gente parte do pressuposto que tudo que está sendo construído, a gente sempre tem uma etapa que a gente passa pelo time de digital. Então, acho que é um segredo, inclusive, até uma dica aí para vocês. Coloquem o time de digital dentro do produto, né? E não só como uma área demandada. Porque aí, quando você já tem um time de digital dentro do seu produto, co-construindo com as outras áreas, fica muito mais fácil. Porque, eventualmente, ele está participando ali da experiência, da construção. Ele já consegue tirar alguns insights até de expertise, de outras coisas que ele tiveram de... Esse dado é interessante de coletar, isso aqui gera um insight legal. Então, começa por aí. Então, começa já da gente entrando no time de produto e trabalhando em parceria com os PMs. Depois de tudo isso, a gente costuma fazer ali toda a parte de coleta, né? E com essas perguntas de, né, o que vamos taguear, o que não vamos, não faz sentido taguear tudo. Depois a gente parte para a parte de ativação desses dados. Então, depois que a gente, né, vai para o ambiente produtivo, a gente faz várias dinâmicas de vamos olhar para todo mundo junto esses dados aqui, o que eles estão dizendo. Aí a gente parte para produtização, que a gente constrói dashboards e tudo mais, e depois a gente retroalimenta as áreas, assim. Então, que legal. Gente, legal, olha né? que exemplo. Não é só ligar uma campanha. Não, gente, pelo amor de Deus, não é só ligar a campanha, galera. Tipo, é muito mais complexo Digital, do que a gente não fica isso. doido. A gente olha para a parte de teste AB, então, assim, é bem complexo e bem dinâmico também a rotina, porque é um profissional que tem um perfil mais T-shaped, assim, ele precisa conhecer de marketing, né, porque eventualmente a gente vai estar apurando métricas de mídia, do time de aquisição. Então, tem horas que eu vou olhar para CTR, LTV, ROI, CAC. Alguns outros momentos eu vou estar falando com os times de produto. Então, eu vou estar olhando para tempo de tela, experiência, bounce rate. Então, é um profissional que tem que estar ligado e tem que ter experiência ali, conhecimentos em várias áreas para ele conseguir navegar bem, tipo, e orquestrar todo mundo. E você acha que isso que você falou agora no final é super valioso? Você acha que isso é equivalente para todas as empresas que têm produtos, no plural, no mercado financeiro, ou é algo específico aí de quem tem esses tipos de aplicativos, investimento, como que é a tua expertise, ou é algo mais comum, assim? Você acha que é o mínimo para todo mundo? Eu acho que falar que é mínimo para todo mundo é complexo, porque, né, isso tem um time de Digital Analytics, né, gera um custo, né, gera um investimento. Óbvio. Eu acho que o que é importante para as pessoas que estão assistindo e para as empresas que eventualmente estão assistindo a gente você pode estruturar grande e começar pequenininho. Então, é claro, se você tem, né, você acabou de lançar um aplicativo, você mal tem dado para analisar, você está lançando ali a sua jornada, não faz sentido, eventualmente, você rampar um time de digital com teste AB, CRO, experimentação, que conheça de mídia. Então, é importante você enxergar isso lá na frente, para que você vai ficar desse jeito, mas você começar pequenininho. Então, eventualmente, alguém que conheça minimamente de dados, começar a olhar para dados de digital mesmo dentro do seu aplicativo, a princípio resolve. Mas realmente é um time que deveria estar em todas as áreas, tipo, em todos os segmentos de empresa, em todos os perfis, porque é um profissional diferente, assim, que vai te dar muitos insights legais. Estamos aqui para falar de jornada de usuário e eu acho muito legal toda a sua experiência com dados e tudo mais, que é algo que hoje em dia tem se falado muito, né? Audiência, segmentação, várias opções e canais, mas eu queria começar aqui uma primeira pergunta, que é em relação a Tokstok especificamente, se você puder falar das outras experiências também, em relação a estudos como um todo, porque não adianta você só fazer determinadas ações, como você falou, saber qual público, onde está meu público e tudo mais, sem embasamento de dados. Como que vocês fazem esses tipos de estudos para audiência, segmentação? E se vocês fazem, como que foi o início disso? Conta aí quais os desafios, porque são muitos dados e para muitas empresas é a primeira vez que está se falando sobre isso. Eu acho interessantíssima essa pergunta, mas assim, quando você nasce no mundo do e-com, você vê dados a cada, literalmente, segundo.
Então, eu acho que é meio intrínseco para quem é profissional de e-commerce ter que aprender alguma coisa de dados. Esse é o primeiro ponto. No início da jornada do app, a primeira coisa que a gente fez foi homologar todos os dados e eventos, e a gente acabou escolhendo usar o Google nesse sentido, para ver a jornada da cliente dentro do aplicativo. E comparar com o site e, obviamente, mobile browser e desktop. E ali você começa a aprender quantas vezes a cliente do aplicativo entra no mês. Quantas vezes a cliente no mobile browser entra. Que dia da semana. E isso começa a te gerar N tipos de insight. Então, por exemplo, na Tokstok eu posso te falar que nos finais de semana a cliente gosta demais de usar o celular dela. Então, existem alguns comportamentos e são análises muito básicas que qualquer varejista deveria fazer já para implementar algumas ações e comunicações específicas para cada device a cada dia. Então, se eu tivesse que te falar, a primeira mudança foi essa que a gente fez na Tok. E isso, eu já te dou até uma ideia que quase dobrou a relevância do aplicativo em um mês. Então, eu acho que existem estratégias e análises simples que geram resultado. E, obviamente, tem estratégias mais robustas, que eu até vou te dar um exemplo. Hoje, a gente consegue, via machine learning, ou até com outros tipos de clusterização, plotar quem é a cliente da Tokstok em clusters bem definidos e traçar qual que é a jornada desse tipo de cluster dentro do app, dentro do site, e como que eu faço para ir engajando a cliente durante a jornada dela. Só que isso para mim já é uma análise bem mais avançada. Você precisa já passar um aninho ali entendendo os dados mais básicos para daí começar. A comparação também, né? Obviamente. Exato. E uma coisa que eu acredito muito é que o varejista sozinho, ele não consegue avançar no que é a jornada da cliente. Ele também precisa de grandes parceiros. Então, a título de exemplo, tem alguns parceiros que eles fazem vitrine de recomendação. Eles são necessários para o varejista para a gente conseguir dar a melhor jornada e mais personalizada para o cliente. Ao mesmo tempo que o varejista precisa saber analisar esses dados e implementar algumas comunicações mais eficientes. Entendi, faz todo sentido. E que faz mais sentido ainda quando você fala sobre essa evolução do aplicativo relativamente recente. Total. E aí eu vou puxar um gancho de uma parte que você já falou, que gostaria de me aprofundar mais, que é em relação ao engajamento dentro do aplicativo. Todo esse formato desse estudo, até esse teor comparativo com o site, eu acho que, apesar de muitas críticas nesse sentido, né, que falam que o aplicativo é de uma forma, o site é de outra, mas é importante ter essa comparação até pelo histórico da empresa. Com todas essas informações, vocês têm uma ideia da jornada do usuário, sejam várias jornadas ou uma ou algumas unidades apenas, mas como que vocês se utilizam disso para trabalhar campanhas, por exemplo, de engajamento, campanhas específicas para alguns pontos específicos da jornada? Vocês fazem dessa forma ou considera tudo como uma coisa só? Isso dentro do app mesmo. Dentro do aplicativo, vamos lá. Pensa o seguinte, é muito normal que a cliente do aplicativo ela entra quase o dobro do que uma cliente dentro do mobile browser. Então, eu entendo você querer fazer uma comunicação 360, que para mim é alguma coisa que era muito relevante no passado, mas hoje com a hiperpersonalização talvez não seja 90% das estratégias. Eu acredito que ela deve existir, principalmente quando a gente fala de branding, principalmente quando a gente fala de qual que é o seu tom de voz, quem é sua cliente, como você vai se comunicar com ela. Mas quando eu vou para a estratégia dentro do app, eu tenho dias que são mais relevantes, eu tenho horas que são mais relevantes, eu tenho como puxar até fazer uma ação que ela perdura meu dia todo e eu dobro a quantidade de usuários depois no final do dia. E isso tudo são comunicações junto com marketing, com propostas comerciais que elas precisam estar alinhadas dentro de um calendário, dia a dia, e analisando se deu certo ou não. Porque eu acho que tem um negócio no e-com que é assim, você vai errar. Mas você tem que errar rápido, aprender rápido e depois implementar melhor. E é por isso que eu falo muito também do teste AB. Às vezes você vai colocar lá um CTA que você acha que é maravilhoso, mas para cliente não é. Então, eu acho que é uma constante evolução. E uma coisa que eu acho que todo varejista, sincero, precisa também deixar muito claro,
é que se tem um mercado que faz bem isso, é o mercado de games. Games, sim. Inclusive, assim, eu acho super interessante, principalmente pelo fato que não são áreas super conectadas. Eu costumo falar que muitas coisas, eu costumava falar muito em relação ao onboarding dos aplicativos. Quando você entra no aplicativo de games, hoje em dia é muito maduro, mas Sim. as 8, 10 anos atrás estava começando isso. Você entra no aplicativo, de cara você já ganhava algumas moedinhas, já começava a ganhar. Era muito fácil você passar do primeiro, segundo nível. E no e-commerce, me corrija, por favor, e entre mais em detalhes, mas você entra, você já ganha o cupom. Isso é uma grande referência dos games. Total. E vai muito além só do onboarding, né? Exato. E assim, eu brinco que tem 2 pilares relevantes dentro de uma estratégia de com. Você tem um pilar de performance e você tem um pilar inspiracional. E pelo Inspiracional? menos, e isso a gente leva muito como uma verdade dentro da Talkstock. É importante inspirar o cliente, mas é importante ter performance. Então, a título de exemplo, hoje em qualquer e-commerce, 60% das pessoas, a primeira página que elas vão cair é na PDP. Então, a PDP vai ser uma das páginas mais valiosas, não vai ser necessariamente na home. Hoje, com o Universal Links, o aplicativo também é muito parecido, mas tem mais gente que vai entrar na home pelo app. E daí vem aquela máxima. Quanto você quer ser inspiracional, gerar conteúdo, passar essa informação para sua cliente para ela voltar e se engajar, e o quanto de performance você tem que ser. Então, por isso que eu acho que uma área de com, ela tem que estar muito atrelada à área de tecnologia, porque tecnologia vai, de fato, olhar elemento a elemento, bounce a bounce, e fazer melhoria contínua do produto. Mas muito olhando a jornada da cliente, onde que ela não está conseguindo entender como que funciona aquela tela. E no pilar inspiracional, eu acho que a gente tem que aprender com o mercado de games, por quê? Check-in. Você tá 6 dias sem entrar no aplicativo. Poxa, você já viu? Você comprou uma cozinha industrial. Você quer saber um pouquinho de cozinha industrial? Entra no aplicativo, tem uma página que a gente fez só para você. Então, eu acho que quando o varejo chegar nesse nível e que esse nível de inspiracional também não perturbe a performance, é quando a gente vai chegar numa maturidade alta de e-commerce, seja site, seja app. Concordo completamente e gostaria que você falasse um pouco mais dessa parte da performance, aliado também a toda a parte inspiracional. Adorei esse conceito desses 2 pilares, que é alguns indicadores. Quais números você visualiza para cada um desses pilares, né? Porque eu acho que tem alguns que são muito óbvios e eu gosto de chamá-los de métricas de vaidade, como tenho mais downloads, então meu app está indo bem. E isso é uma falsa verdade, Total. é um falso positivo, né? Hoje em dia eu acho que está mais disseminado isso, mas principalmente para apps que já vêm de marcas consolidadas no mercado, talvez essa não seja melhor. Fala um pouco dos indicadores que você mais utiliza. Pra você ter uma ideia, acho que um dos primeiros indicadores que eu entrei na Talk e eu fui ver foi retenção. Então, eu acho que quando a gente fala de app, falar de safra é muito importante. Então, se eu tenho uma safra que entrou em janeiro, eu quero saber quantos voltaram em fevereiro, o que eles compraram, o que eles fizeram. Então, para mim, a retenção é extremamente importante. Em visão de cohort, tudo. Sim. Exato. E até porque a gente tem um quê no e-commerce que é novembro. Então, se você não vai entender que há 12 meses atrás, ou seja, novembro do ano passado, você tem X% das pessoas que vão voltar esse ano, você precisa estar preparado para recebê-las. Saber o que elas compraram e que eventualmente elas estão dispostas a comprar agora. Outra métrica que eu acho maravilhosa é a frequência de visita. Então, se normalmente dentro do teu aplicativo a cliente entra quase uma vez por semana, se do nada cair para 2, 3, você está fazendo alguma coisa errada. Então, que eu acho que vai medir um pouco essa inspiração. O tempo, e daí eu tenho páginas dentro da Talkstock que são mais inspiradoras. Então, se a cliente também fica pouco tempo, eu sei que eu tô fazendo errado o conteúdo. Então, a métrica de tempo, eu acho que daí vem muito do mercado de games. E quando eu falo de clusterização, eu tenho clusters de cliente que são novas. Elas vão procurar um produto eventualmente por oportunidade. E elas vão comprar um produto até com um ticket médio mais baixo. Só que se elas tiverem uma boa experiência nessa primeira compra, a chance dela voltar e se tornar um cliente muito maior para mim é maravilhoso. Então, quando você começa a ter esse tipo de olhar de qual que foi o cluster que entrou, como que ele entrou e qual foi a experiência dele até no sentido da entrega do produto, você consegue avançar e estimular ela a que ela migre para
clusters que você acha mais importante ou mais maduros dentro do comportamento de compra. Sim. Então, eu falei aqui de 2 indicadores. Acho que a conversão é básico, porque daí eu já estou voltando para a performance. E é aí que eu entro. Eu não quero ter uma frequência de visita de 10 por mês e, ao mesmo tempo, dropar a minha conversão para 0,20. Então, é esse balanço que eu acho que a gente tem que tomar de decisão. Fora isso, o ARPU, o custo por instalação, que a instalação eu acho muito mais quente do que download. Quanto a safra vai gastar em 28 dias, quanto ela vai me custar. E daí sim você estimular o mal do aplicativo. Então acho que tem inúmeros indicadores importantes. Muito legal, muito legal. E faz muito sentido e em vários aspectos esse conjunto de indicadores. Isso é uma coisa que a gente prega bastante e também, obviamente, há muitos anos, que não é só um indicador que vai definir o sucesso do aplicativo. É um conjunto de coisas e agora eu gostei bastante dessa questão dos 2 pilares. Eu acho que faz todo sentido. E vocês têm um indicador, por exemplo, até do review. Uhum. E daí tem aquela análise de sentimento e vocês conseguem saber. Para você ter uma ideia, às vezes a gente pega o rating de produto, vê o review e devolve isso para o comercial. Então, esse fluxo, se ele existe, deveria existir para o produto, review de app, manda para a tecnologia e muda algumas coisas dentro do teu aplicativo. Sim. Em geral, a gente costuma fazer essa categorização dos comentários, né, dos reviews, e justamente definir, 90% tá falando desse bug dessa tela e tudo mais. Arrumem, porque isso até vai... o onboard. Exatamente. O que você acabou de falar. Às vezes o onboard não é mais necessário. E isso acaba entrando na jornada do usuário para você identificar algumas coisas que possivelmente no momento do desenvolvimento não estava lá. Exato. Você fez essa conexão aí vamos resumir bastante, o marketing conectado com o comercial, possivelmente com o produto. Eu queria entrar com a tecnologia, tanto como o desenvolvimento do aplicativo em si, como esse boom de opções de tecnologia para quase tudo, né? Obviamente, para todas as áreas também. Como que na Tokstok, e pensando principalmente aí de como lidar com o público e vários clusters, como você comentou, como que é o impacto dessas milhões de opções de tecnologia para vocês? Vocês são mais tradicionais nesse sentido? Vocês aceitam novas tecnologias? Vocês testam outras formas? Como vocês tratam essas tecnologias novas? Vamos lá. Só para complementar uma coisa, a gente não falou de CRM. Mas... Que daria um episódio enorme aqui, né? Exato. Mas para mim, push, quando você fala de app, tem que ser bem feito, assim como a mensageria interna. É só um disclaimer, porque daí eu tenho outros indicadores nesse sentido. Quantos que abriram, tal, etc. Exato. Agora, falando de tecnologia, e é um ponto que eu até acho que mencionei quando a gente estava conversando anteriormente. O varejo, ele não consegue acelerar sozinho com as melhores inovações. Então, se eu quiser fazer o story dentro do app, eu tenho um tempo de desenvolvimento e eu não sei a eficácia disso. Eu não sei o ROI. E se algum parceiro consegue evoluir nesse sentido e ele me entrega esse tipo de ferramenta, então os parceiros, os pequenos parceiros com grandes inovações, eles conseguem estimular o varejo a que seja melhor. E daí, na minha opinião, varejo que não quer testar é varejo que não quer evoluir. A única questão é como que você vai medir. Daí você tem que medir da forma correta. Então, se você vai medir uma nova ferramenta no sentido de tráfego, que você está splitando 90% vai para essa ferramenta e 10% não vai, que é seu grupo controle, você tem que mensurar. Tá bom, se todo mundo tivesse nesses 10%, quanto de dinheiro eu traria, qual que foi minha margem, porque o financeiro no final do dia vai perguntar a última linha, e ver seu ROI. E daí, se de fato tá dando um ROI maravilhoso e tua cliente vê valor naquele produto, eu acho que é uma tática 100%. E a Tokstok, a gente implementa muita coisa. A título de exemplo, teve um parceiro novo que apareceu pra gente. Posso falar o nome? Acho que pode. Chama Data Milk. E eles têm uma certa personalização de pequenos elementos durante a navegação. E mostra até quantas pessoas estão vendo aquele produto naquele momento. Então, tem uma série de sensos de urgência ou então relevância do produto que ele vai mostrando de acordo com a navegação, que é um mega algoritmo. Como se fosse um mapa de calor da jornada, mais ou menos. E daí pensa que cada usuário ele vai ter o que ele navegou
na última sessão ou na sessão atual, que para mim é um dos dados mais quentes de com, e a gente vai personalizando de acordo com o que ele viu ou com os segmentos que são similares. Iniciar esse tipo de projeto é um projeto que tem que ser ganha-ganha. Então, tanto pro varejista quanto pro parceiro. E foi isso que aconteceu. Então, mensurar dia a dia o que está acontecendo, qual que é o lift de conversão, e depois, no final do dia, qual que é o ROI. E eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter. Óbvio, tem momentos que, a título de exemplo, pandemia, no início da pandemia, todo mundo estava sem caixa. Então, não era o momento de você testar grandes tecnologias, porque você não poderia estar no risco de perder muito dinheiro. Mas tem que acontecer. Obviamente, faz todo sentido. Eu achei interessante que você trouxe esse momento, pandemia como um todo, porque eu queria que a gente falasse mais da Black Friday em si. Você, obviamente, comentou, de novembro, enfim. Mas esse ano vai ter uma coisa diferente, né? Que é Black Friday. Algumas, né? Do plural, exatamente. Black Friday, tem a Copa do Mundo, tem, inclusive, acho que um dos jogos é 24. Na véspera da... Nossa. E a eleição também, e também o final de ano, o primeiro final de ano após, né, entre várias aspas, da pandemia. Não é só um dia, né, a gente fala todo esse momento, e sim um período. Como vocês estão se preparando, até pelo fato de que toda essa organização e toda essa estrutura do aplicativo mobile na Tokstok é relativamente recente. Como é que vocês estão se preparando para esse conjunto de datas comemorativas que parece que foi uma coincidência absurda, né? Hoje, eu fico muito feliz que eu consigo desdobrar todo o calendário junto com o marketing comercial. Então, eu vou estipular o que vai acontecer dia a dia até o final do ano. Por que eu tô falando isso? Se eu for analisar o cenário mais macro, a gente vai passar por uma eleição que, independentemente do resultado, vai gerar satisfação e insatisfação para ambos os lados. Vai gerar algum buzz de algum motivo. E é muito normal que no ano de eleição as pessoas tendam a não investir tanto. Porque você tem um risco, dependendo de quem for entrar. A eleição acontece em outubro. Então vai depender muito do humor da família, literalmente indo para o princípio da economia. Como que vai estar o humor da família em novembro. Fora isso, a gente tem que lembrar que a renda diminuiu, quando a gente fala per capita, a inflação subiu, o poder de compra está pior, a inadimplência, não. Então você tem uma questão que está se assolando no mercado de varejo e que a gente viu muito o resultado disso nos grandes varejistas. O outro ponto os Estados Unidos também está mirando por um cenário econômico não tão bom. Daí, atrelado a isso, a gente vem com uma Copa do Mundo, dia 24. E justo na última semana da Best, que é quase um mês de receita para qualquer varejista. E já existem discussões para trazer para o dia 25 o grande dia da virada da Best. Então, dia 24 é o jogo, dia 25 a grande virada. Daí você termina a Best Friday até novembro e depois entra na Cyber Monday. E daí o e-commerce ainda sofre de outra coisa. Que a nossa venda de dezembro é até dia 15 e 17. Porque depois você já tem o prazo de entrega, que obviamente vai exceder. E eu tô olhando muito pro meu mercado de imóveis, etc. Que ele provavelmente vai exceder dezembro e já vai começar a ter as entregas no dia 1 de janeiro. Essa já virou o ano, já. Exato. Então, atrelado a isso, eu acho que dentro das estratégias comerciais existe muito a necessidade de pegar parte do que você tinha de expectativa de novembro e diluir nos meses anteriores. Então, com ações exclusivas, etc. Mas quando eu olho o mercado de app, quem não tá fazendo aquisição agora vai sofrer em novembro, porque a gente sabe que vai inflacionar o mercado inteiro em outubro. E também pensar em toda aquela galera que existiu nas safras passadas e como que eles vão voltar em novembro e para comprar o quê. Então, a título de exemplo, no mercado de roupa, se eu dei um boom gigantesco para produtos infantis de 1 a 2 anos, eu tenho que estar preparado para 3 a 4 esse ano. Então, acho que é mais ou menos por aí que eu traçaria o cenário. Sim. Mas eu acredito bastante na Best desse ano. Que legal, que legal. Pra gente do Rick My App, é relativamente comum, em julho, agosto, até início de setembro, é a nossa época, entre aspas, né, de Black Friday. Que é quando os nossos clientes, a maioria dos nossos clientes já estão preparados e começando ações para isso.
E a gente, obviamente, depois de alguns anos, já começa a saber, ó, se você não está fazendo nenhuma ação, ou pelo menos estudos levantando dados, possivelmente vai ter algum atraso, problema nas suas ações, principalmente, mas não apenas campanhas de aquisição, lá no final de outubro, início de novembro, dedicados para Black Friday. E tem um outro ponto que eu queria voltar no gancho que a gente falou do início, da jornada, literalmente, né, da linha do usuário, especificamente para essas datas comemorativas, porque quando a gente fala de uma forma bem geral, tá, de conceituação de UX e tudo mais, tem aquela jornada que a gente gostaria que o cliente fizesse. E para aplicativos, ela é, vamos dizer assim, muito padrão, vamos dizer. Abre o aplicativo e tudo mais, cadastra. No caso de e-commerce, faz a compra e recorrência, assim por diante. Agora, pensando na jornada real. Nem sempre é assim. Você mesmo já falou, às vezes entra, não entra, faz a primeira compra, fica na expectativa da segunda. Considerando todo esse acúmulo de datas comemorativas, não só Black Friday, pensando no Tokstok como, de certa forma, uma das primeiras aí, já com tudo aberto e tudo mais. Como que vocês lidam com essa jornada ideal, a de ouro, versus aqui vocês profissionalmente já sabem que vai acontecer diferente? Eu vou dividir minha resposta em duas. Tá. Eu acho que tem uma parte de tecnologia, que é literalmente saber quais os elementos que eu não tenho hoje que são relevantes para novembro. E isso já mapeamos, porque senão você não tem tempo de implementação. Mesmo dentro de tecnologia, é muito normal o mercado querer fazer um boom. Então, pintar o aplicativo todo de preto, não sei o que. E eu acho que é legal. A cliente, ela vê valor nisso. É esperado isso também, até para uma questão visual, enfim. Mas você tem que estar preparado para fazer esse tipo de movimento. Já vi muito varejista tentar fazer isso uma semana antes e quebrar inteiro, tanto site quanto app. Coitada das áreas de tecnologia. Exato. E o outro ponto, e daí eu acho que é por isso que eu falo tanto de mídia, vou chamar de mídia paga, CRM e a própria estratégia do aplicativo, que esses caras precisam andar juntos. Então, eu não consigo fazer uma estratégia só app no sentido de produto ou jornada, se CRM não estiver falando com a pessoa correta no momento correto, com uma régua bem definida, com os push segmentados, os automáticos, nananã. Eu não consigo fazer isso tudo se mídia paga não estiver preparada lá atrás para fazer aquisição e depois retargeting e reengajamento. Então, eu acho que essa estratégia dentro do que é o mercado de app precisa estar muito consolidada e andar junto. Fora isso, olhando mais internamente no sentido de jornada, na Best Friday, eu gosto muito de analisar as taxas de sucesso. Então, para mim, existem 3 grandes taxas de sucesso. Do total de pessoas que entraram na home, quantas de fato conseguiram ir para uma página de produto e tiveram sucesso, olhando a página de produto. Sucesso seria uma compra? Ou não necessariamente? Elas viram a minha página de produto na minutagem que eu sei que você seta é correta. Tá. Daí depois, do total que foram para uma página de produto, quantos chegaram no carrinho sem balse nenhum ou problema na página, e depois do carrinho para finalização da compra. E essas taxas de sucesso, eu posso criar N, tá? Elas são importantes para a gente não só diagnosticar em novembro, mas como novembro eu tô falando do dobro da venda normal de um mês, você precisa fazer diário. Então, e isso vai te ajudar até a atrelar a produto. E hoje eu te falo, cada banner, cada vitrine, a gente tem esse tipo de análise. Até para saber onde a gente errou, onde a gente acertou. Então, não sei se faltou alguma parte na resposta, mas eu acho que isso é necessário, tá? Não, gente, essa última resposta sua foi uma pequena grande aula. Então, quem estiver ouvindo, assistindo, escutem muito isso, porque essa questão que você falou dessas métricas de sucesso, ou os números de sucesso, vamos dizer assim, não é padrão. Depende do aplicativo, exato, depende do mercado e assim por diante. Vou te dar um exemplo maravilhoso. Sim. Eu não jogo FIFA, eu sou daltônico. Olha! Então eu não consigo saber com quem tá a bola, então não gosto de jogar. Só que se você perguntar para quem desenvolveu o jogo, qual que é a métrica de sucesso, são clientes que jogam pelo menos 2-4 horas por dia. Então essa é a taxa de sucesso. É saber que o usuário, quando ele logou dentro do FIFA, ele jogou 4 horas. Se isso é verdadeiro, e o cara jogou uma, o que você poderia mandar para ele voltar e jogar mais 4? Será que é falar, olha, você ganhou uma promoção como técnico, você vai agora jogar
com a seleção brasileira. Beleza. Então, eu acho que cada indústria, cada varejista, ele precisa saber quais são as suas métricas de sucesso e também dependendo do cluster. Por isso que eu brinco com o negócio do cluster. Se é uma cliente nova e ela está procurando uma grande oportunidade para ter uma boa experiência, a métrica vai ser uma. Se é uma cliente retornante, que ela compra uma vez a cada 6 meses, a métrica eventualmente vai ser outra. Eu acho que é aí que está o grande brilho quando a gente olha as estratégias de app site, tá? Exatamente. E eu complementaria que é para todos os mercados. Total. Então, a gente fala hoje em dia, né? Tá muito fintechs, a categoria de finances também. Mesma coisa. Games, como a gente já falou, varejo, do que a gente tá falando aqui. E eu queria, já partindo aqui para os nossos finalmente, porque senão a gente vai passar aqui 3 horas falando também. Você falou muito aí de ROI, de margem e tudo mais. E querendo ou não, para quem é profissional dessa área, a gente sempre precisa fazer as ações com o melhor custo-benefício de alguma forma. Não importa, às vezes, qual forma que é. E aí eu queria que você deixasse aqui algumas dicas ou sugestões de uma forma mais geral, obviamente para o nosso mercado aqui, de varejo, enfim. Quais seriam essas ações, pode ser pensando aqui na Black Friday, datas comemorativas acumuladas, vamos dizer assim, que você pensa sempre fazer com o melhor custo-benefício? Você pensa primeiro no custo e depois vai ver o benefício, vice-versa? Você tem alguma estratégia de pensar nos dois juntos? Como que você pensa nisso com a sua equipe? Vamos lá. Pensando na experiência do usuário no final, obviamente. Tá bom. Na minha opinião, o varejo de e-commerce e app, ele não consegue andar tomando as estratégias sozinho. Você precisa estar alinhado com o teu financeiro e com os objetivos da empresa. Esse é o primeiro ponto. E eu sei que parece trivial, mas não é. Então, se você não explicar para o seu financeiro o que é um cohort, e que no dia 31 vai acontecer tal coisa, e ele comprar a briga com você, para você fazer uma aquisição de base, você vai capotar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, nem tudo de jornada a gente vai conseguir fazer sozinho. Então, conseguir fazer algumas parcerias estratégicas para meses sazonais, ou até a omnicanalidade, isso precisa estar incorporado dentro da estratégia de app site. E daí, em datas sazonais, eu vou dar um exemplo. Acontece muito da cliente deixar para a última hora fazer a compra de uma data sazonal. Então, a grande questão é como que você aproveita isso, leva ela para a loja, se você tiver uma loja. Ou como que você dá um frete expresso e garante a chegada do produto. Então, e isso eu tô olhando para pequenas partes, tipo, no sentido da entrega. Aí já entra logística, já é outro alinhamento também. A título de exemplo, no último Dia das Mães, e você já trabalhou no varejo, não? Já trabalhei como fornecedora só. Boa. Até hoje só na perspectiva de terceiro. É que se você for olhar a operação logística, ela é uma maluquice em qualquer varejo. Daí imagina que no Dia das Mães passado eu virei e falei, gente, eu queria já mandar com um pacote presente para casa da cliente. Isso é um caos na operação. Para casa da cliente mãe, você quer dizer? Então eu queria mandar o kit com a caixinha bonitinha. O que a gente fez? A gente comprou as caixas. Eu fui lá junto com a galera de operações. A gente viu como tinha que montar as caixas. A gente tirou foto. Montamos. Cadastramos tudo bonitinho. A gente tentou fazer o melhor Dia das Mães possível para dentro do e-com e do app. Eu acho que esse tipo de ação é relevante. Seja para você aprender com os teus erros, seja para você gerar valor para uma cliente. Porque é muito legal quando você compra um produto e você tem uma entrega legal, uma experiência legal, porque é muito provável que você volte. Então, olhando a sazonalidade de algumas datas, e eu tô pensando muito aqui no meu mercado hoje, mas eu posso falar que o mundo da moda também vive com isso, tem 2 pontos que eu acho legais. Na Toque a gente instituiu o Toque Analytics. Toque Analytics, gostei do nome. Boa. Eu pego todas as buscas que aconteceram no site e no app, eu faço um grande mapa do que a cliente está buscando. Esse mapa, ele acaba me munindo de informações e eu sei qual que vai ser a tendência para os próximos meses do que ela vai ter interesse de comprar. Legal. E como eu faço isso com uma certa constante,
Na hora que chega uma sazonalidade, eu tenho uma ideia já de qual que é a categoria de produto que ela vai estar com interesse. E isso vai munir minhas estratégias dos banners, minhas estratégias das vitrines, e etc. Fora a personalização, que a cliente já entrou e eu vou mudando um pouco os produtos que eu estou mostrando para ela. Então, eu acho que para data sazonal é importante você estar munido desse tipo de informação para você não ser pego de surpresa. A título de exemplo, na pandemia, quando começou, ninguém queria comprar uma blusa gigantesca de frio. Mas o moletinho, todo mundo queria. Todo mundo roupa queria. de ficar em casa. Roupa de ficar em casa. Exato. O varejista que não pegou isso, perdeu. E assim, perder 2 semanas no varejo são milhões. Muita coisa. Então, a mesma coisa. Carnaval, a mulher quer comprar um shorts godê e um paetê. Faz sentido. Então, se preparem para isso. A mesma coisa quando eu olho Natal. É festa, você vai se encontrar com a família. Eu preciso mostrar um pouco de mesa posta. Então, eu acho que existe esse alinhamento entre o comercial, o que você vende de produto, com as nossas estratégias dentro da jornada do e-commerce. E aí, olhando só a parte de mídia performance, a gente vem conversar aqui sobre escalabilidade. O que a gente pode fazer para a campanha mobile ter uma performance melhor? Não existe só um ponto, não existe uma mágica, uma receita, mas a gente traz aqui algumas coisas que podem trazer, juntas, elas podem trazer um melhor resultado. Quando a gente está falando agora relacionado à criatividade, né, tipos de narrativa, a gente falando de criativo, é muito importante que as suas campanhas mobile tenham criativos específicos para mobile. Há uns anos atrás, a gente tinha que defender isso no digital. Agora, dentro do digital, a gente precisa entender que as campanhas mobile, eles têm um comportamento. O comportamento de consumo dentro do celular é completamente diferente do comportamento de consumo web. E aí, levando em consideração esse gráfico, que 56% do aumento de vendas de uma marca pode ser atribuído à qualidade do criativo, isso é muito significativo, né? Dos dados da pandemia, o nosso consumo de conteúdo e publicidade digital, antes mesmo da pandemia, a gente já scrollava cerca de 100 metros de conteúdo por dia. Dentro de mobile, a gente está muito sujeito à perda de atenção. É muito fácil a gente perder a atenção, é uma passada de um dedo no celular que a pessoa não consegue consumir todo o nosso conteúdo, mas ok, como é que a gente se adequa e se adapta a esse tipo de consumo, né? Isso é muito através das nossas narrativas e da personalização dos nossos criativos. Numa narrativa tradicional, por exemplo, se a gente pega um filme de televisão de 30 segundos, a gente consegue contar uma história nesses 30 segundos. A gente tem um início, a gente tem um engajamento, a gente tem uma virada de chave para a mensagem principal no final. Sendo que, no comportamento de um feed, o tempo é completamente diferente. As pessoas prestam muito mais atenção nos primeiros 5 segundos do filme. Então, é impossível que a gente tenha um bom retorno quando a mensagem principal fica nessa narrativa tradicional. Então, quando a gente está pensando em conteúdo digital, em conteúdo mobile, é muito importante que a gente tenha a maior parte, ou a melhor, ou a parte mais importante da nossa narrativa ainda seja nos primeiros 5 segundos de um vídeo, ou nos primeiros frames de um banner, ou nas primeiras palavras de um texto. E aí, quando a gente começa a pensar na jornada do usuário, a gente vê que uma boa escolha de mídia, com um bom criativo, uma excelente audiência, a gente gera resultado. Pensando na jornada do consumidor, o consumidor ele é exposto à mídia o tempo inteiro. A exposição ela está em volta daquele consumidor, daquele usuário, sendo exposto por diversas formas, não só no mobile, mas até no offline, né? No nosso dia a dia, a gente é exposto o tempo inteiro.
Então, a gente recebe gatilhos emocionais a partir daquela exposição e a gente tem todo um processo para ser levado em consideração até a compra. Então, a gente tem a exploração do serviço do produto, a gente tem a ponderação se aquele produto, aquele serviço vale para mim, se vale a pena, se a comparação, e aí a gente vai e compra. Não é um processo linear, tão pouco curto. Isso faz com que, mais do que nunca, a gente esteja presente em todas as etapas dessa jornada. E mais, que todas essas etapas são fundamentais para a compra final. Não é mais só pegar o consumidor quando ele já está querendo comprar o seu produto ou o seu serviço, mas sim desde a exposição, nos gatilhos, no engajamento, enfim, todas as etapas do funil. Olhando para o funil, aí a gente consegue trazer aqui alguns KPIs para a gente poder medir o que de fato a gente consegue ter de resultado em cada etapa do funil. Então, quando a gente fala de aquisição, ou seja, a gente está querendo adquirir usuários para a instalação do app, a gente tem uma mídia, um criativo, um texto específico para aquele funil, para aquela etapa do funil. E a gente tem KPIs específicos. Então, é o custo por instalação, é o ROAS. A segunda etapa, que já é um pouco mais profunda, a gente está falando de reengajamento. Usuários que instalaram o aplicativo, não efetuaram nenhum tipo de conversão e desinstalaram. Então, a gente tem uma outra etapa do funil, com outros criativos, outras métricas, outras falas, outros canais de mídia. Por fim, no meio do funil, a gente tem a parte de ativação, retenção e upsell, né? Que isso aí é, de fato, o fundo do funil, quando a gente consegue a conversão do usuário. Usuários que instalaram o aplicativo e não converteram, outros KPIs, outras mensagens. Na retenção, outros KPIs, outras mensagens, outras ofertas, por exemplo, assim como de upsell, né? Então, olhando para a performance e escalabilidade de uma campanha de mídia, é importante que todas essas etapas do funil sejam vistas e personalizadas. Aqui também nesse slide, que depois vai ser disponibilizado para vocês, a gente consegue mostrar que a área de mobile performance e o Rank My App, ela atende 100% cada etapa do funil. E não só lá no final, não só a compra, não só a conversão, mas sim a gente está presente em absolutamente todas as etapas do funil. Então, essa gestão full, quando ela é concentrada em um determinado parceiro, como o Rank My App, a gente consegue ter uma visão 360 de tudo que está acontecendo no seu produto, no seu serviço, né? Na sua campanha. A gente consegue entender se a gente precisa aumentar o topo do funil para até baratear os custos do fundo de funil, ou se a gente precisa ativar mais uma parte de retargeting, ou se a gente consegue fazer uma campanha só para retenção ou para upsell. Quando o Rank My App funciona e está presente em todas as etapas do funil, a gente consegue maior otimização e escalabilidade para as suas campanhas. Isso aqui são dicas de formatos para cada uma das etapas. É importante que vocês depois deem uma olhada. E ainda se falando de criativo, será que existe alguma regra? Então, criativos mobile precisam ser assim, assim, assim? Não existe uma regra. A gente precisa criar, testar, aprender e repetir. Como não existe uma regra, a gente precisa só entender que a gente deve usar ao máximo as respostas diretas, ou seja, trazer a nossa narrativa para um conteúdo, para o consumo de conteúdo mobile, e testando e aprendendo. E como a gente cria essas respostas diretas? A gente cria conteúdos mais curtos, a gente cria conteúdos criativos sem áudio desativado, e a gente também adequa o nosso criativo para a realidade mobile.
Então, algumas dicas para as práticas criativas que realmente geram resultado. É mostrar sua marca desde cedo, é não deixar para mostrar no final. É muito diferente de um comercial de televisão ou de rádio, etc. Você tem que mostrar sua marca desde cedo. Um equilíbrio entre mensagem e tempo, então é importante que seja uma mensagem eficiente num tempo curto. Precisa ser um criativo que também funcione sem som, né? Hoje em dia é muito mais fácil que as pessoas consumam seu conteúdo sem o som e, principalmente, que a gente brinque e que a gente enquadre os criativos para o consumo mobile. E aí, na hora de criar, é exatamente isso. Não existe uma regra. A gente tem que se jogar, testar, aprender, repetir, deixar para lá, enfim. Mas é muito importante que haja essa personalização para o conteúdo. E aí, quando a gente fala de brand, né, que é mostrar a sua marca desde cedo, uma pesquisa mostrou que os vídeos voltados para os dispositivos móveis, ou seja, vídeos realmente criados para o consumo mobile, eles tendem a dobrar o recall da marca quando a marca aparece nos 3 primeiros segundos. Então, quando a gente deixa para mostrar a marca, ou falar a marca, ou botar o logo, enfim, no final, isso tende a baixar o índice de recall. Falando de som, a gente tem que criar para funcionar sem som, mas não necessariamente precisa desligar. Hoje em dia, dentro das redes sociais ou dentro dos portais e verticais, os criativos em vídeo já aparecem desligados e você tem a opção de ativar ou não o som. Então, o que é importante é que isso funcione nos dois. Quando você tem uma boa música, quando você tem uma boa trilha sonora, ou quando você tem uma narrativa muito boa, falada, vale a pena colocar, mas o seu criativo também tem que funcionar sem. E, mais uma vez, explorar a tela vertical. O consumo, como eu falei, ele é muito rápido, né? Fica a um dedo a passar. Então, quando o nosso criativo pega toda a tela do celular, é muito mais provável que o usuário consuma o seu conteúdo de forma integral, porque não vai ter nada embaixo ou acima que pesque ele no meio do caminho. E uma outra pesquisa que comprova a afirmação de equilibrar tempo e mensagem diz que os anúncios com menos de 15 segundos tendem a performar muito melhor no feed, assim como os stories de 10 segundos. Isso vai muito ao encontro do que a gente já falou antes, do consumo mais rápido, mais veloz dentro de mobile. E aí, sobre a atenção, como eu vou atrair, como eu vou reter a atenção desse usuário com imagens atraentes, né? Imagens atraentes tendem a aumentar as chances de chamar a atenção das pessoas. Então, não é mais só colocar o anúncio por colocar o anúncio, ou colocar o anúncio com muito texto, mas sim trazer a criatividade para dentro do seu anúncio. E não existe uma regra, né? Então, quando a gente se adequa ao modo que as pessoas estão falando, quando a gente surfa na onda dos memes atuais, quando a gente ousa nos copies mesmo dos criativos, a gente consegue se adequar a esse consumo de forma mais rápida e não necessariamente de uma forma muito rebuscada, sabe? Você consegue reter, engajar e performar muito, muito mais do que quando você pega um criativo tradicional para tentar trazer para dentro do mobile. E aí, quando a gente fala de testar e aprender, os testes AB de criativos, eles produzem estratégias com uma média de quase 72% de melhoria no CPA, em comparação com a perda de conjunto de anúncios. Ou seja, as empresas e as marcas que produzem mais criativos, elas têm mais histórico, mais base para obter feedback e entender o que funciona e o que não funciona. Então, ela acaba crescendo e escalando a campanha muito mais rápido do que outras marcas que têm um pack muito menor de criativos. E o teste AB dentro do digital, dentro de mobile, ele pode ser simples. Pode ser o mesmo criativo com um texto diferente, pode ser o mesmo texto e uma arte diferente para você entender qual é o produto, qual é o serviço que chama mais atenção. Pode ser teste AB para dentro de um target diferente, então você vai colocar
um criativo para um target feminino, outro criativo para o target masculino, para você entender o que funciona melhor e cruzar aquelas informações, enfim, sem muito custo de criação, mas usando estratégia e inteligência para dentro desses criativos. Tá, falei, mas será que realmente investir em criativo, investir na jornada do usuário gera realmente resultado? A gente tem um case para trazer aqui, que é muito recente, de um e-commerce de cosméticos, que é cliente nosso, e eles estavam com uma baixa performance e a gente tinha um monte de desafio pela frente. A gente precisava escalar a campanha com qualidade, então a empresa contratou o Protect 360, da AppsFlyer. Fora isso, o Rank My App tem plataformas próprias antifraude que analisa e traz resultados de todo o tráfego dos nossos parceiros e também uma alta competitividade, né? Nesses anos de pandemia, muitas empresas migraram seus esforços para o digital, principalmente as lojas. E, para complementar, a gente ainda tinha um desafio de escalar a campanha, trazer receita, então a gente precisava manter o ROI. E aí, o que a gente fez? Nesse gráfico, a gente consegue ver que de novembro até janeiro de 2022, então esses dados são muito recentes, a gente usando a nossa mídia e a nossa tecnologia própria, antifraude, selecionando os canais adequados, participando da jornada do consumidor, com criativos adequados para cada jornada, com os criativos adequados para cada mês. Então, em novembro, a gente teve Black Friday, em dezembro a gente tinha Natal, então a gente conseguiu obter resultados muito importantes de outubro para cá. Então, olhando com cuidado tudo isso, a gente conseguiu trazer 150% a mais de instalação a partir de novembro e gerando mais de 300 mil de incremento em receita de novembro a janeiro. Isso mantendo o ROI e sem aumentar consideravelmente o meu investimento em mídia. Ou seja, não necessariamente eu tenho um aumento de budget, mas olhando cada etapa da jornada do consumidor, criativos adequados para cada etapa e usando tecnologia para escolher com canais eficientes, a gente conseguiu um aumento de receita sem necessariamente aumento de budget. E olhando para as métricas mobile, hoje em dia, será que realmente o last click é a solução? Será que o last click é a métrica que me diz que a minha campanha foi eficiente? Quando a gente olha toda a jornada do consumidor e como cada ponto de contato com o consumidor é importante, a gente acredita que o last click é só uma visão parcial. E aí a gente traz um outro dado para mostrar isso, né? A gente tem uma tecnologia própria que recebe os dados do relatório do AppsFlyer, que a gente chama People Based Attribution, e a gente cria relatórios personalizados com alguns insights para entender qual a participação de cada frente, de cada ativo dentro de uma compra, dentro de uma conversão. Então, esse gráfico pode parecer um pouco bagunçado, mas ele é muito importante. A gente está olhando para a Schutz, que é um case de um cliente nosso, aqui olhando só para Android, é um dado recente também, de outubro de 2021, e a gente olha que a Schutz tem vários ativos e todas essas linhas são os pontos de contato que a Schutz teve com o consumidor até, de fato, a compra, tá? Então, a gente consegue perceber que não é uma linha reta, né? A pessoa não é impactada no Facebook e automaticamente ela faz a compra. Ela é impactada no Facebook, depois ela entra no Google, ou ela sai do Facebook, boa parte foi impactada pelo Rank My App depois, né? E depois ela vai para o Google, ou a pessoa impactada no Google, enfim, e faz a compra via Rank My App. Isso aí mostra como cada ativo de mídia faz parte da conversão final, né? Não é só a última parte, não é só Google, Facebook, Rank My App, por exemplo. Todos os outros também cumpriram uma função
na parte de engajamento, de exploração daquele usuário até a compra final. Quando a gente olha, por exemplo, só a parte de Android, 26% de todas as conversões são de assistência. Ou seja, quando a gente acaba subestimando uma parte das conversões. Quando a gente olha as conversões também em iOS, a gente vê que 17,5% das conversões finais não teriam acontecido se não fosse a mídia do Rank My App, por exemplo. E o contrário também acontece. Ou seja, mais do que nunca, o VTA ele é muito importante, deve ser considerado na performance das suas campanhas. Aqui é um gráfico que mostra a diferença, né, das vendas com clique assistido ou com last click. Como a gente vê que todos os ativos, né, eles têm uma parcela muito importante também nas vendas por assistência. Para a gente começar falando sobre os segmentos, aí, o mercado, né? A gente tem dados de que o usuário brasileiro gasta em média 1/3 do tempo dele, do dia, navegando em aplicativos, né, no celular como um todo. Então, como que a gente traz, né, essas informações, esses dados aí do usuário, essa experiência toda que ele passa nos aplicativos para uma estratégia de sucesso, né, para o seu negócio, né? Considerando que nos últimos 2 anos aí teve um crescimento acelerado dos apps, né? Como que a gente transforma toda essa informação aí da jornada do usuário para uma estratégia relevante aí para os negócios de vocês aí, enfim, aplicativos como um todo, né? Acho que o principal é saber, se você é um aplicativo, o que é importante para você como objetivo de sucesso de negócio. O que você considera o seu sucesso? Quais são as suas métricas? E aí, acho que cada negócio tem a sua própria métrica e não adianta você usar as métricas padrões porque elas não vão funcionar. Tipo, as métricas que eu olho são diferentes das suas e são diferentes nos lugares que eu passei. Então, em alguns casos, instalação é uma métrica de aquisição. Em outros casos, uma compra é uma métrica de aquisição. E aí, isso também vai sendo estendido para retenção, para engajamento. Então, o que você olha em engajamento de um aplicativo de tempo é você abrir o aplicativo todos os dias para você olhar o tempo. Mas ninguém abre o aplicativo de tempo hora em hora, né? Hora em hora ou 2 vezes Sim. por dia. Diferentemente de comida, que você abre um aplicativo 2 Sim. vezes para pedir às vezes. Sim. Ou então, jogo, Instagram. Quantas vezes a galera abre o Instagram por dia? Exato. Então, acho que isso varia de negócio para negócio e você precisa entender qual que é a frequência natural do seu produto, né? Sim. Para você conseguir se encaixar. Então, acho que ninguém pede comida 5 vezes no dia. Acho que entender o que é importante para o seu app, acho que é o fundamental ali. Legal. Na prática, olhando meu início na internet, lá como profissional, há 10 anos atrás, o pessoal falava sobre coisas triviais, que hoje a gente fala assim, como? Like, seguidores, Sim. puta, X, né? Só que uma coisa ficou clara pra mim ao longo desse tempo. Uma coisa que não muda é, tipo, a última linha do negócio, né? Tipo, não importa a instalação, a desinstalação, a menos que o teu negócio seja para isso. Então, beleza, os caras passam 1/3 do tempo deles em aplicativos como um todo. Como que, com base no contexto do usuário lá, que tá na navegação dele, vendo as redes sociais, no joguinho, pedindo comida, cara, vendo N coisas na internet. Como que a gente traz esses dados para dentro de casa para poder falar assim, puta, qual é o melhor momento para poder oferecer um crédito? Até mesmo porque dentro do comportamento do usuário na navegação na internet, ele vai dar a pista. Tô precisando de dinheiro. Porque de repente ele vai tentar, parcelar um boleto, vai tentar usar 2, 3 cartões de crédito numa aquisição no e-commerce, esse tipo de coisa. Então, faz muito sentido olhar para esse tempo, e ele é muito rico. Se eu souber aproveitar bem e ter as ferramentas certas para entender onde está vindo o engajamento do usuário, o que ele está fazendo na internet, ele te agrega no negócio, na prática. Sim. Acho que até te ajuda a construir a jornada antes dele chegar no seu negócio. Então, dependendo do negócio, você precisa ensinar o usuário. Então, é uma coisa que você consegue ir construindo. Então, você consegue usar os canais de conteúdo para preparar esse usuário, para ele chegar pronto no seu negócio, né? E até para construir sua marca, ou até para
fazer você vender um outro produto junto, sei lá, um seguro de alguma coisa que vai junto com o seu crédito. Então, acho que aproveitar os usuários hoje estão na internet. Acho que a gente perde um pouco do usuário só no mundo físico. Você tem novos canais, acho, principalmente. E pensando em como aproveitar, né, melhor o tempo ali do usuário, falando assim desse mercado aí bem aquecido, também vem um cenário bem competitivo aí, né, com essa aceleração, né, do mercado dos apps. O que vocês veem de desafios aí para esse cenário atual, né? Puta, dentro do contexto de fintech, falando de crédito, já passei por conta de pagamento também. A Nana comentou aqui, né? A educação do usuário. Produto de empréstimo, serviço financeiro, você pode entender ele como commodity, tá? Porque dinheiro é matéria-prima para diversas coisas. Então, o usuário que vai estar procurando crédito, o usuário que vai estar procurando um cartão de crédito, salvo quem já é, sei lá, ávido em usar cartão de crédito, de repente vai procurar o cara que quer milhas, quer desconto, uma série de coisas. Mas empréstimo, o que você está buscando? Dinheiro, eventualmente rápido. E nessa tangente especificamente, ele encontra um desafio no usuário entender qual o melhor tipo de empréstimo, qual o tipo de empréstimo que mais se adequa à realidade dele, porque pensa, quais são os produtos que você tem disponíveis de empréstimo? Tem o crédito pessoal, você tem financiamento de automóveis, você tem crédito com garantia, você tem crédito no teu salário. No nosso caso, o aposentado e pensionista que tem um salário fixo pro resto da vida, que tem o crédito da FGTS. Então, assim, como que tu coloca a tua marca como apresentando um produto que é equivalente à necessidade dela naquele momento, fechou? Ok, então o nosso desafio o usuário está lá na jornada dele de aquisição, vindo forte, navegando na internet, comprando comida, jogando joguinho, e aí você fala assim, amigão, tu tem uma necessidade de dinheiro, e aí a tua necessidade de dinheiro, ela pode ser suprida com esse tipo de empréstimo, e aí usar a inteligência de um influenciador, utilizar... Cara, a cadeia de valor que o cara já consegue gerar, fala assim, puta, deixa eu te explicar como é que funciona esse tipo de produto. Na prática, isso ajuda a gente a vencer um pouco a concorrência. Porque se você for olhar placa por placa de instituição financeira no quesito de crédito, é tudo igual. E aí, naturalmente, também tem os diferenciais de produto. No nosso caso lá, a gente oferece um empréstimo mais barato, com uma taxa de juros realmente bem menor, um tempo de pagamento muito rápido. Isso ajuda a gente a enfrentar a concorrência, saca? Mas passa por aí alguns dos desafios que a gente tem lá. É porque muitas vezes o usuário, quando ele vai ali para um empréstimo, ele tá meio que, talvez já num quase desespero ali. Isso. Então, quanto mais rápido, melhor, né? Então, isso acaba sendo um grande diferencial pro cara, né? Tipo, e também tem o lance da desinformação, né? A gente recentemente lançou um produto novo aqui, que é de antecipar o saque aniversário da FGTS. E, cara, isso gera um zilhão de dúvidas na galera, né? Tipo, tem gente que não conhece. Esse dia eu tava conversando com um canal de mídia aí eu fazendo o pitch lá da empresa, apresentando pra eles o que a gente fazia. Ela, nossa, dá pra fazer isso com a FGTS? Eu falei assim, dá. Faz aí agora. Faz aí agora, em 10 minutos. E meio que virou quase que tipo um pitch reverso, né? Ela tava querendo me vender, acabei, tipo, ela conheceu o produto, achou super do caramba. Legal. E na prática é assim, a gente concorre também com a falta de informação disseminada por competidores nossos. Então, assim, a gente tem competidores no mercado que tá falando assim, toma aqui o seu empréstimo e 100% do teu saldo do FGTS vai estar bloqueado. Porra, na prática não é isso. Então, cara, e você está competindo também, nesse caso, com um competidor físico lá na porta do cara que está oferecendo o empréstimo na hora, dizendo que é fraude, que está na internet. Então, o conhecimento do usuário, o contexto dele naquela coisa específica, né? Ele é um dos maiores nossos competidores. Não é necessariamente a placa do banco que está competindo com nós. Acho que para ti também tem umas paradas dessa, né? Tipo de comida, assim, na prática. No fim, acho que a concorrência nem sempre ela é o que a gente considera, tipo... O meu concorrente... Muitas vezes é você que cozinha em casa porque você não tá pedindo delivery. Então, cada um tem um negócio de concorrente. No fim é isso. Você concorre com o próprio usuário, né? Com o próprio hábito dele de cozinhar, né? O tempo do usuário é único. E aí você tá concorrendo com ele tanto pela atenção dele quanto pelas atividades que ele tá que ele tá fazendo no dia a dia, né? E aí acho que esse cenário de competição, ele é positivo por um ponto que, antigamente, se você tivesse uma ideia incrível, você fazia sucesso. E era isso. Agora você precisa
ter um produto muito bom, uma ideia incrível e um marketing muito bem feito para distribuir isso para as pessoas. Então, para mim, acho que cada vez mais a gente tem que ser inteligente na forma como a gente está falando com esse usuário, quem a gente está adquirindo, como que a gente está retendo esses usuários. Sim. E a gente só vai conseguir fazer isso olhando os dados, né? Sim. Porque se você não tiver isso, você não sabe qual que é o momento que você deveria impactar esse usuário. Quem é o usuário que está buscando aquele produto. Exato. E aí, acho que casa muito com o momento que a gente está vivendo hoje em dia, de que cada vez mais você precisa ter um marketing muito eficiente, porque ninguém mais tem dinheiro... É você analisar ali a jornada, né? Justamente para você entender qual que, sei lá, o timing certo de eu enviar um push notification pro cara, né? Pô, sei lá, no caso de comida. Não vou enviar pro cara assim, meio-dia. Meio-dia o cara já tá almoçando, já decidiu o que ele vai comer, né? Então, tem que mandar às 10, 10h30, 11. Que horário que ele vai estar começando a criar, né? A consciência de precisa pedir comida ou não. Então, acho que isso tudo envolve. A questão da atenção, né, também. Pô... lembro que no começo, assim, de Rank My App, a gente usava isso muito num pitch nosso, que a atenção é a nova moeda, né? Então, você está competindo pela atenção do usuário ali, dentro de milhares ali de aplicativos. Nessas horas, aí, sei lá, 8 horas do dia que o usuário ficou no celular, aplicativos que ele navegou, né? O que ele está fazendo, que você vai ter que tirar ele ali de outro lugar, da rede social, do jogo, etc., para tentar vender o seu produto, né? Como gera relevância disso? Né? Pô, a gente teve recentemente, assim, nas últimas 2 semanas, uma ação com um grupo de influenciadores que ele trouxe um volume, assim, gigantesco de usuários para nós. Aí, pô, todo mundo comemorando, batendo. Só que quando chegou na prática lá, no sentido de ver, e aí, gerou dinheiro? Não tão direto. E não que foi ruim. A prática foi o seguinte, a gente falou aqui da concorrência e faz muito sentido, você comentou, né? Assim, tipo, a gente tá concorrendo com o próprio usuário. Né? Tipo, no contexto de vida dele ali, que a gente não tem nenhum tipo de domínio, né? Beleza, chegou uma enxurrada de gente lá pra gente. E ele falou, pô, o que a gente vai fazer com esses caras? Nossa taxa de integração aqui caiu, não bateu exatamente o volume. Isso é entender a frequência natural do cliente, também dizer assim, pô, chegou aqui, ele não vai converter exatamente agora. Ok. Mas o que eu faço para esses caras aqui, que não vão converter agora, mas que eventualmente são elegíveis para mim, para educar eles, garantir a atenção dele, porque, que nem você falou, cara, ninguém acorda de manhã, que vontade de tomar um empréstimo, né? Tipo, então como que eu gero valor para esse cara no dia a dia dele, no contexto dele lá de redes sociais, de jogos, uma série de coisas, e dizer assim, puta, fazer o processo de educação para que ele pense em mim e no momento que ele tiver uma necessidade de crédito, puta, aquela empresa ali que eu me cadastrei em algum momento, ela pode oferecer uma solução para mim. Então, pô, ter acesso a esses dados e trazer isso para dentro com inteligência de negócio, você pode personalizar, como você disse, uma jornada do usuário, não só a jornada de mensageria, mas a própria jornada do usuário em si dentro do próprio app, né? Pô, vou apresentar uma tela diferente, vou apresentar um fluxo diferente, onde vai atacar, de fato, as dores e necessidades específicas de cada contexto de usuário. E às vezes até atuar em outras etapas que, por exemplo, você fez essa campanha, você trouxe um monte de gente... entrou em contato com você. Mas será que você não tem que continuar esse discurso em outros canais? Ou então um aplicativo, que às vezes tem cadastro, isso acontece muito. Sim. Acho que todos os aplicativos que eu passei era um problema que era... Você instalava, mas você perdia um percentual de pessoas entre instalação e cadastro. Sim. Como eu posso usar esse dado? Porque a pessoa que instalou, ela tem um mínimo interesse em mim. Sim. Como que eu posso usar essa pessoa que está nesse meio entre a instalação e o cadastro para eu aumentar os meus números? Você já gastou dinheiro com o influenciador? Como que eu posso tirar o melhor resultado disso agora, né? E aí, acho que os diversos canais ajudam, porque nem sempre vai ser via, tipo, push, e-mail. Sim. Muitas vezes você precisa manter esse contato em outros canais. Então... não necessariamente o mesmo canal funciona para os mesmos usuários, para o mesmo tipo de aplicativo, né? Então, às vezes, vai ter usuário que vai se irritar muito de receber push e vai acabar desinstalando porque você ficou mandando push toda hora. Então, tem que ter um certo cuidado ali, né? Nesse contexto que você falou, Nana, eu já paguei por essa instalação. Beleza, tem um monte de usuário. Cara, é isso. Se o cara teve o interesse de clicar no anúncio, baixar o aplicativo... beleza, ele não cadastrou. Às vezes gastar dados ali para baixar, né? Isso, às vezes não tá nem no Wi-Fi. Tempo também, que a moeda é o tempo, a atenção do cara. Então ele gastou tempo. Puta, ele deu um insight para mim. Ele deu um import. Tipo,
te notei, né? Sim. Então, me atende de um jeito diferente, porque eu te notei, mas não foi suficiente para poder me engajar até o final. Sim. Ei, então volta para esse cara, tenta entender com ele de alguma forma, faz pesquisa, faz research, faz uma série de coisas, porque tem valor ali. E porque ele já deu feedback. Eu costumo dizer lá, dentro dos processos que a gente tem, que é growth by social ads, no final do dia. E não social ads no sentido de Facebook, Instagram. É anúncio social, porque as pessoas, na prática, são pessoas. E a única forma dela relacionar com uma empresa sem dar um dado é uma forma que a gente olha lá. Puta, imprimiu um anúncio lá na rede X, aí o cara foi lá e clicou. Ele deu um input para mim. Porque ele mostrou para 100% das pessoas que ele mostrou. Cara, se 3% clicou, tem 97% que não clicaram. Então, assim, tem um input que não chegou para 97% das pessoas. Dos que clicaram, tantos baixaram. Pô, por que os outros ali, dos que clicaram, não baixaram? Tem algum outro input, tem alguma outra alavanca que precisa ser explorada. Dos que baixaram, que não completaram o cadastro, ainda tem um gargalo. Puta, então tem várias fatias ali, só daqueles 3% que clicaram para você analisar, que eles deram feedbacks para você. Entende? Você não pode simplesmente só falar, puta, o cara não cadastrou. Não, tem um lado cheio do copo. Sim, o cara não entendeu o que é para cadastrar. Às vezes faltou um onboarding ali, né? Depois que ele fez a instalação, abriu o app. Incentivo específico. Um incentivo específico, uma ação ali. A mensagem não foi clara. Então ele baixou por curiosidade. Por impulso, né? Ah, legal, baixei. E prometeram dinheiro. Prometeram moedinha no jogo, baixou e depois instalou. Eu sinto às vezes que talvez esse usuário, levando assim para um mundo físico, tipo, ele baixa e depois não termina a ação porque faltou alguma coisa ali no meio. Pode ser, tipo, que nem você vai numa loja, sei lá, no shopping, e aí você entra na loja e nenhum vendedor vem te atender, e aí você olha e fala, tchau, e sai assim, não foi atendido, né? Então, sei lá, acho que às vezes pode ser algo similar, né? O usuário entrou, baixou o app, abriu ali, viu, não entendi, não sei o que eu faço aqui, não era isso, tchau. Entendeu? E às vezes, ou se esquece, eu falo, vou fazer depois esse cadastro muito longo, não sei. Olha, curioso, ontem eu tava com uma colega do trabalho, a gente foi almoçar e ela falou assim, puta, eu preciso comprar um tênis ali, vamos comigo. Eu falei, beleza. Qual que era a minha expectativa? Olha só, a jornada do usuário na vida real, né? Qual que era a minha expectativa? Vou entrar numa loja, sei lá, tipo, uma grande loja de tênis e vou ter diversos tipos de tênis. Aí eu cheguei lá, uma lojinha pequenininha, puta, um monte de tênis irado, muito louco. Eu falei assim, que da hora. Aí quando ela começou a trocar ideia, eu entendi que o tipo de tênis que ela ia buscar era específico para uma atividade. E tudo bem, a gente sabe que tem tipo de equipamento específico para determinado tipo de atividade. Só que era uma loja tipo lá pro lado do CrossFit, de funcional, esse tipo de coisa. E eu quando fui colocar um tênis no pé, eu falei, mano, esse negócio não me ficou confortável. Por quê? Ele não faz sentido para o meu contexto de vida. E outro ponto, o vendedor que estava lá, atendendo ela especificamente, ele deu contexto e falou tudo muito tecnicamente, especificamente, para aquele pitch, daquele tênis, daquela funcionalidade e tudo mais. Eu que estava ali de aleatório, eu fui o cara que baixei o aplicativo e meti o pé. Não tive um contexto para mim, mas vamos lá, eu jogo tênis. Mas não tinha um tipo de tênis, para prática de tênis lá dentro. Exato. Então, tipo, se isso fosse um anúncio, se isso fosse um contexto de uma jornada, eu seria o cara que daria um churn. E você não teria como me ativar, porque não é o meu contexto. Você teria que trabalhar na educação de, ei, faz funcionar que é bacana. Aí, em algum momento, entender a necessidade de ter um tênis para funcionar. E você teve um custo ali para trazer esse usuário e você Nesse acabou exemplo, não foi uma aquisição errada ali, ou você não conseguiu engajar ele depois, né? Passou a mensagem, não foi correta. E aí vocês estão dando vários exemplos aí de como enfrentar, né, a questão aí da concorrência, das instalações, etc. Vocês querem dar um exemplo específico, né, de estratégia que vocês já adotaram no passado, que funcionou muito bem? Se vocês tiverem casos aí para compartilhar. Acho que o principal aprendizado aí que eu carrego é entender o que faz esse usuário ser um usuário retido. Então, que tipos de ação ele faz no seu aplicativo, o que faz ele ser seu cliente fiel. Então, ele não pensar mais em... eu vou entrar em todas as lojas, digamos, no mundo físico, para comprar o tênis. Não, eu vou lá porque eu sei que lá tem. Sim. Onde ele chega nesse estágio, né? A gente fala muito do aha moment. E acho que usar as ferramentas que a gente tem para levar o usuário, sem ele ter conhecimento para essa ação, acho que é o principal. Eu testei isso algumas vezes, então daqui PicPay foram bons casos disso. Então a gente tinha, por meio dos dados, a gente fez um estudo do que fazia, que ações os usuários tinham, que faziam eles ficarem retidos, e aí a gente construiu uma jornada em cima disso. Então,
Por exemplo, usando um exemplo do PicPay, a gente tinha que... Ele tinha que fazer diversos tipos de pagamento numa série de tempos específicas, que esse usuário, ele usava aquilo como um produto recorrente de carteira digital. Então, acho que entender essas coisas... E assim, não é todo usuário que vai engajar em tudo do seu produto. De primeira também. De primeira. Às vezes ele vai precisar de um tempo. Ele testa, sei lá, por exemplo, ele testava o boleto, mas ele não fazia... Pagamento para amigos, né? Exato. Então, você precisa entender quem é o usuário e onde você consegue transformar ele no seu usuário fiel. Às vezes ele tá lá para usar só uma funcionalidade específica, né? E depois, quando não tem mais importância para ele vai acabar desinstalando também, né? Sem conhecer outros produtos, às vezes, né? A nossa necessidade de dar uma boa experiência. Então, dentro do contexto de crédito, qual a experiência desejada do usuário? Ter a porra do dinheiro. Né? Então, como mais rápido possível eu posso entregar esse dinheiro para esse cara? Qual a melhor experiência possível para poder colocar o dinheiro na conta desse cara? Só que tem um ponto. Que, tem um ponto de vista e uma vista a partir de um ponto. Então, um ponto de vista do nosso contexto ali é entregar o dinheiro pro cara o mais rápido possível. O que ele vai fazer com o dinheiro? Entendeu? Aí, se a gente for falar de retenção, a gente já fala assim, pô, como que eu crio um ecossistema para esse cara estar dentro do meu ambiente, né? E falar assim, puta, eu originei o crédito, mas qual vai ser a finalidade dele? Né? E aí você tem que ir agregando as soluções. Tipo, colocar um marketplace, porque ele vai comprar. Qual o motivo das pessoas tomarem empréstimo? Vamos lá, se tomasse empréstimo, ele vai usar pra quê? Pra comprar alguma coisa ou pagar dívida. Exato, acho que eu pegaria pra pagar alguma dívida também. Isso aí, cara, mais de 60% das pessoas tomam empréstimo pra poder pagar dívidas. Sim. Puta, então se você tá originando o crédito rapidão, cara, talvez a dor do cara não seja exatamente o crédito. Vai ser, de repente, pagar a dívida para depois poder comprar alguma coisa. Então, pô, bora criar um ecossistema aqui para o cara poder pagar dívidas? Vamos trazer essa dívida já negociada para ele? Então, você origina e paga. Origina e faz a finalização. Então, os desafios que a gente tem como negócio é justamente de gerar a finalidade do crédito também. Tá? Então, mas olhando para trás, enquanto todo esse ecossistema ainda não se materializa e estamos construindo, até chegar nesse ponto aqui, tem um exemplo que eu comentei dos influenciadores, né? Sim. Tipo, cara, beleza, trouxe um monte de gente. E aí, metade delas lá, por exemplo, não estavam prontas para poder adquirir o produto naquele momento, porque elas não conheciam o produto, né? E aí, como elas não conheciam o produto, a gente teve que tomar a estratégia dentro de casa, dentro do produto, dentro das mensagerias, de dizer o seguinte, ei, esse produto funciona assim, para essa dor, ele comparado a outras soluções, ele tem essas vantagens, as desvantagens são essas daqui. Então, dar o conhecimento para esse cara, para esse usuário, para ele estar mais preparado e ele tá tendo pontos de contato com a minha marca durante esse processo, foi super benéfico. Porque lá na prática, depois de ter feito o primeiro empréstimo, ele fala assim, puta, essa marca me deu conhecimento, ela me deu transparência, e aí quando eu precisar de novo, porque as pessoas vivem endividadas, né? Surpresa, né? Brasil, né? Aí ela fica endividada, ela precisa de um crédito de novo. Sim. Ela se endividou porque ela comprou uma coisa mais além do que ela podia, ela vai ter uma dívida. Então, puta, aquela empresa ali, ela me ajudou. Ela me deu conhecimento, me ofereceu uma Vai comprar solução. uma coisa muito cara, né? Vai comprar uma casa, tá? Preciso ali fazer financiamento. Acho que exatamente isso. As pessoas não pedem crédito todos os dias, né? Então, como que você mantém a sua marca ativa, né? Então, acho que esse é um bom exemplo de qual é a frequência que eu devo estar falando com esse cara para ele não esquecer de mim, para ele confiar em mim. Mas, ao mesmo tempo, o meu produto não é um produto de frequência diária, por exemplo. Diferente do meu caso, que você pode pedir comida 2 vezes ao dia. Que, tipo, é um comportamento, natural, dependendo né? do usuário, é natural. É fisiológico, né? Exato. De falar assim, puta, aqui é o momento de eu comunicar com esse cara, porque a frequência natural dele me permite. E tem naturalmente 1 zilhão de empresas aí que extrapolam demais esse limite, né? Porque imagina quantos apps o cara tem instalado que ele deixa habilitado, né, o push ali. É bem isso, é entender qual que é o momento, né, o time do cara, enfim, pra poder reter ele e não só ajudar ele a sair, né, do seu negócio, né? Não irritar, deixar ele puto no final, né? E, cara, pensando nisso, todos esses comentários, assim, sobre analisar os dados, tem uma frase que eu gosto muito, que a gente usa aí nas reuniões, às vezes, que é Customer engagement is built on data. Então, assim, pensando, qual que é a importância, né, de ter esse mindset aí voltado para dados, aí, pensando no nosso mercado como um todo, né? Vocês como profissionais aí no dia a dia, que vocês enxergam disso? Obviamente, a gente já falou bastante sobre analisar os dados, é importante, mas qual que é a visão do mercado também de vocês, considerando isso, né?
A gente falando nos bastidores aqui da quantidade de pessoas que tem lá no meu tudo para poder olhar o time de dados. Naturalmente, não dá tanta profundidade sobre isso, mas é o seguinte, a gente tem um time bem parrudo que dados é o coração, tudo começa em dados na prática, tá? E a gente tem um time de dados lá que ele se entranha em cada unidade de negócio da empresa. Para poder ter a melhor condição para o time de marketing, para o melhor time de atendimento, para o melhor time de negócios, uma série de coisas. Mas na prática, de nada adiantaria a gente ter um puta time de dados, uma puta stack de tecnologia para poder dar o máximo de valor possível se a gente não fizesse os inputs necessários. Então, ter dados para poder ter, no final do dia, construir uma melhor jornada do usuário, dar a melhor experiência para ele, vai muito das perguntas que tu faz. Então, cara, você pode ter o melhor data science da vida, o melhor engenheiro de dados possível, o melhor cara de analytics da vida. Se você não souber fazer as boas perguntas para ele e falar assim, ei, amigão, esse dado que tu tá trazendo aqui, qual é o contexto dele? Né? E aí, de novo, exemplo... Tem que direcionar, né? Tem que direcionar business, né? Então, assim, o cara, ele é míope sobre o usuário, ele é míope sobre o contexto de que esse cara, como ele chegou até aqui. Então, a gente precisa fazer um input correto nele, gerar os questionamentos certos e falar, para que ele retorne pra gente, falar, olha, esse grupo de usuários aqui, e a gente até citou nos bastidores, né? Puta, a gente tem uma diversidade regional muito grande no Brasil. Aí você tem um contexto de usuários no sul do Brasil e contextos no centro-oeste, por exemplo. Aí vamos falar de cash-in em carteira digital. Cara, vamos supor que o ticket médio de cash-in no centro-oeste seja maior do que o do sul, tá? Ou vice-versa. Talvez faça até mais sentido falar do sul. No sul você tem um cash-in maior. E aí lá no centro-oeste talvez você tenha um cash-in menor. A gente pode falar de distribuição de internet, uma série de coisas, não é o caso. Putz, então como que eu vou trabalhar para manter usuários ativos, ou como que eu vou dar um input correto para o meu time de dados para poder explorar bases semelhantes. Porque se você for olhar o Brasil como um todo, você vai ter uma média. Puta, mas aqui eu tenho 30% mais de caixinha, aqui eu tenho menos caixinha. Então, qual que é a motivação desse usuário para ele colocar menos? Qual que é o contexto dele? Se a gente for falar depois de matérias de aquisição, de repente o cara que está lá num outro contexto, ele precisa mais de disponibilidade de caixa 24 horas para poder fazer o cash do dinheiro, se a gente for falar de uma conta digital. Enquanto outro cara lá, ele precisa de mais acesso à internet para poder fazer Pix, transferência imediata, esse tipo de coisa. Então, se você dá o input correto pro cara, assim, vê o ticket médio da minha empresa. Do caralho, 1.500. Puta, mas tem vários 1.500 ali pra você ver, né? Tem os 900, tem os 1.700, e aí... E ele consegue extrair tudo isso, é só você saber direcionar, né? Porque é importante isso, você falou, tipo, ter uma pessoa de dados em diferentes áreas ali para dar esse suporte, né? Você traz a visão ali de negócio, né? O cara de dados. Isso também em tecnologia, né? A gente falando de desenvolvedor e tudo mais. O cara ali vai desenvolver o que falar para desenvolver, tá? Na estratégia. Só que assim, você tem que trazer a estratégia ali de negócio ali pro produto também, né? Pra tá tudo casado, né? Não vai sair fazendo coisa aleatória, senão vai ficar trazendo um monte de dado. Que você vai ter que, né, não fala, mas pra que esse dado? Eu não preciso desse dado aqui, isso aqui não é relevante pra mim agora, né? Não faz parte. Dado por dado é número. Exato. É número na tabela. É like, exato. É o like no Instagram. Pra mim acho que é exatamente isso. Se você não tem a pergunta que você quer responder, não tem por que você ter uma pessoa olhando pra aquele número. Se você não sabe o que você quer responder, pra que você quer aquele número? E aí até usando um pouco o exemplo do cash-in. Muitas vezes, isso é o que te gera um insight de onde você deveria estar focando seus esforços de acordo com a estratégia da empresa. Então, por exemplo, quero aumentar ticket médio, porque isso vai me gerar mais dinheiro. No sul, o ticket médio é maior, então eu deveria estar buscando mais clientes no sul. Ou a minha base de clientes, sei lá, no sudeste é maior. E aí, se eu aumentar 10% o ticket médio no sudeste, no todo, isso vai dar uma repercussão muito melhor do que se eu tentar ficar batalhando ali só no sul. E acho que não só isso, até melhorar suas métricas. Então, a gente fala muito de conversões. Mas o que tem ali no meio, antes da conversão total, que você pode ir quebrando e melhorando os processos? Então, eu brincava muito com um time que eu tive, que era assim, eles me falavam muito de, a gente gerou tantas instalações, mas isso converteu em tantos pedidos. E aí, quando eu falava, então agora eu não quero saber mais quantas instalações a gente fez. Pedidos. Eu quero saber pedidos e eu quero saber como tá a nossa taxa de conversão.
Porque se a gente está impactando a nossa conversão, eu não preciso trazer tanta instalação. Por exemplo, eu estou trazendo 1 milhão de instalações, mas eu estou trazendo 100 pedidos. Se a minha conversão estiver boa, eu posso estar trazendo só 200 instalações. E provavelmente eu vou estar sendo muito mais eficiente nos meus canais, no marketing, no dinheiro que eu estou investindo para aquilo. E você só consegue isso se você tem os data points ali no meio. Sim. Então, ter um time de dados te ajuda a responder algumas coisas. Tipo, é falha no cadastro. É uma falha no envio de um SMS, por isso não está tendo cadastro. E não é só ter o profissional de dados especificamente. Eu acho que é ter esse mindset geral ali da empresa, né? De estar todo mundo... entender que é da importância disso mesmo, né? Alinha o time de marketing, dados e tecnologia. Marketing, produto, tecnologia e dados. Essa é a matemática. E como você fazer esses caras todos navegarem, né? Um dos diferenciais até lá na empresa, no Rank Map, é a gente trabalhar também com as pessoas de dados para trazer insights, né? Análises ali mais ricas para os nossos clientes, né? Pegar ali análise de funil, análise de DAO e MAU, sazonais, etc., né? Análise de concorrência, tudo isso acaba impactando ali, melhorando ali os resultados dos nossos clientes como um todo. Mas, gente, muito legal. Inclusive vai sair feature nova nossa aí para os clientes. Depois eu mando para vocês em primeira mão, aí vocês vão saber. Últimos comentários aí sobre o engajamento, aí as métricas, sobre tudo, um resumo aí do que a gente falou. Vocês querem, para fechar com chave de ouro aí? Olha, pegando o gancho do que você falou por último agora, Nana, você falou, tive 1 milhão de instalações sem pedidos. Na prática, quanto que custou cada um desses pedidos, né? Se a gente investir R$1 milhão para ter 1 milhão de instalações, é R$1 por instalação. E essas 100 compras, custou caro pra cacete. Se a gente focasse, de fato, em olhar pra conversão, de falar assim, na verdade, dessas 100 compras que eu tive, né? Foram, na verdade, ali... Talvez um grupo de 10 mil usuários que, de fato, trouxeram esse valor para cá. E que, ao longo do tempo, eles vão gerar algum valor e vão gerar mais de 100, 200, 300, 500, 2 mil conversões. Se a gente olha para o objetivo de negócio, de fato, você tem um input muito mais forte de voltar lá para os seus canais de aquisição, para os seus canais de relacionamento e dizer assim, corta o investimento aqui, adiciona lá. Corta o investimento daqui e adiciona lá. Porque às vezes a gente fica só tentando fazer um relacionamento bacana e coloca dinheiro em mídia em todo canto. E tem um questionamento, né? Na verdade, tem um ponto de atenção. Como que as empresas, especialmente dentro do nosso contexto aqui de startups, estão olhando para sustentabilidade do negócio. Tem muita gente preocupada em só fazer burn de dinheiro. Tipo assim, tá preocupado com as métricas de negócio e isso dá um input muito forte para eu dizer assim, cara, aqui vale a pena esse investimento. E talvez não seja necessário você fazer caminhões e caminhões de investimento em marketing, caminhões e caminhões de investimentos em produto e tecnologia, porque você está sendo orientado pelo dado correto, entende? Então, tem uma ferramenta e também um mindset interno com parceiros que consigam agregar, de fato, esse valor e falar assim, não precisamos fazer todo esse esforço, ou precisamos pra caramba, assim, que esse é o caminho. Inteligência de mercado. Então, como que a gente faz a união? Lá do lado da empresa, né? Tecnologia, produto, marketing, dados, mais ferramentas de inteligência de mercado, mais um parceiro e parceiros ali que possam agregar dentro dessa cadeia de valor. Aí, naturalmente, eu acho que isso aí seria um ecossistema bem eficiente para uma tomada de decisão bacana. Legal. Eu vou num caminho similar, mas acho que eu vou falar muito de... Não adianta você olhar para o seu engajamento, para a sua retenção, se você não olhar para o seu objetivo de negócio. Então, acho que seu objetivo de negócio é gerar dinheiro. Tá bom? Dinheiro. Você precisa ter aquilo como sua métrica de sucesso. Como que eu vou fazer isso? Eu vou investir em aquisição, mas o ponto importante, quanto isso está me custando e quanto isso está ficando? Então, sei lá, se meu ticket médio é R$10 e eu tô gastando para adquirir R$10, eu tô perdendo dinheiro com essas ações. Então, eu estou falhando no meu objetivo, que é gerar dinheiro, que é manter dinheiro em casa, né? Ou então, quanto desses usuários, se eu tô retendo 100%, eu tô ficando ali no meio termo. Então, com o tempo, quanto tempo demora para esse investimento que eu tô fazendo se pagar? E você só vai conseguir
saber isso olhando para esses seus dados internos, né? E acho que o principal é olhar para o seu dado interno e voltar e olhar onde eu tô errando e onde eu tô acertando. Acho que é isso. Porque você vai ter que sempre redistribuir. O mercado muda, existe sazonalidade dependendo do negócio, existem 1001 coisas que interferem no dia a dia. Então, não é que hoje eu olhei e, tá bom. Isso é a verdade pra sempre, né? Exato. Esse canal funciona, ele sempre vai funcionar. Não, daqui a um mês ele não vai estar funcionando. Então, você precisa estar fazendo esse input e essa revisão, acompanhamento desse dado, né? Diariamente. E pra quem tá ouvindo esse podcast ou tá assistindo a ele aí no YouTube, deixa seu like aí, comenta, compartilhe com todo mundo. E o mais importante, para saber mais aí sobre dados, estratégias de aquisição, engajamento de aplicativos, entre em contato com a gente no Rank My App.